Dia, meus amores! Sabe que dia é hoje? Que dia é hoje, gente? Quinta-feira, dia da gente conversar, de trocar ideia, trocar experiência e bater um papo. Quero ver quem vai chegar aqui primeiro. Vamos ver. Qual será a Segmara? Vilma! Vilma! E outra pessoa aqui, Andréia, muito bem-vindas, meus amores. Hoje é dia de papear, de papo saudável por aqui, quinta-feira. Rita, maravilhosa, Vilma, bom dia. José, gente, que prazer estar aqui. Nath, vamos conversar. E o papo hoje, viu? É um papo muito saudável, muito sério, recorrente. Eu já vivi demais sobre o que a gente vai conversar aqui hoje, muito, porque quem vive ou viveu lá atrás na Carbolândia, quem sofre com compulsão, sabe muito bem sobre esse assunto aqui, da nossa, né, dificuldade. Quem aqui, né, percebe como é desafiador a gente ir para um evento, para umas férias, para um carnaval, para um feriadão, abre uma exceção e aí desbandera tudo, o jogo vira, a coisa muda. Quem já viveu isso aqui, gente? Porque eu já cansei dessa vida. Então, bora lá. A Carlinha chegou. Deixa eu convidar a Carlinha aqui para a gente começar essa conversa aqui, que hoje vai ser algo muito gostoso e importante para que a gente possa dar essa virada, porque já estamos no terceiro mês do ano. Não tem como brincar mais, porque a gente vai fechando os olhos, é isso que a gente vai falar. E quando a gente vê o negócio tá grandioso e ninguém tropeça numa montanha, né? É sobre aquele todo dia abandono, todo dia você deixa para amanhã, vai se adiando e quando percebe o fogo pegou, né? A fogueira não pega assim, vrá, de uma vez só. Ela, a gente vai lá, colocando no graveto, vai deixando, vai nutrindo e quando vê o negócio não tem mais tamanho. Ó, a Karine dizendo, sou 40 a mais e qualquer saída da dieta ganho muitos quilos. Gente, isso, quanto mais o tempo passa, a gente vê como o corpo age de uma forma diferente. Isso é fato, né? Eu vou fazer 53 e sei muito bem o que você está falando. Então, vamos começar enviando para todo mundo, né, que tá com esse desafio, para a gente chamar mais pessoas, porque essa conversa hoje você vai ganhar aqui um mapa certo para você dar um basta nisso e tomar o prumo, porque não dá para brincar com a nossa saúde. Então deixa eu chamar a minha parceira, a minha. Bem, Oi, essa mulher gente! linda! Ai, gente, com esse olho vermelho, vou falar igual o doutor Juan falou, né? Vão achar que eu tô usando coisas, né? Natural demais, tá muito ancestral. Mas olha só, gente, eu não tenho aqui, ó, só vou mostrar rapidinho antes de eu falar minhas primeiras. Eu tenho aqui sorinho que eu comprei. E aí, junto com óleo, antes, né, no lugar da água boricada, dou uma pingadinha e dá uma aliviada também. Aí eu passo o rícino, já alivia bastante, mas ele não deixa de ficar vermelho. Tá vendo aqui? Primeiros dias que eu fico em São Paulo, é sempre assim a primeira semana. Depois, se eu ficar aqui mais tempo, acostuma, sabe? Mas só por isso, tá, gente, que eu tô com esse olho vermelho, porque, assim, irrita muito mesmo, tá? Saudade, gente, de mim, que eu não fiz live É, com ela chorando. terça-feira. Ela tá chorando, tem dias que ela tá assim chorando. Oh, meu Deus. O que Carlinha fala é fato. Gente, quando eu vou para São Paulo, é muito estranho. Eu fico com isso aqui doendo, eu não tenho sinusite, Olha só. não tenho nada respiratório, sou aqui nordestina, né, da raiz. Gente, isso aqui meu dói. O meu Sabe que nariz, ontem eu tava exatamente assim, com tudo isso aqui. Sabe quando o olho fica querendo fechar sozinho? É pronto. impressionante. Gente, outra coisa que eu noto, a sujeira do nariz. Caramba, quando eu tomo banho, eu tenho mania de lavar meu Preto, nariz todos os dias, preto. né? Preto, preto da cor dessa blusa. Eu fico impressionada. Outro item, o cheiro da roupa. Até na live de terça eu comentei com Carlinha. Gente, é um cheiro como se eu estivesse trabalhando na oficina. É um negócio, um cheiro de óleo, de petróleo, com coisa queimada. Eu não Sabe sei que, como é. sabe que tem um estudo que fala que quando você vai para o centro de São Paulo, você passa um dia no centro, e eu já passei muito, já trabalhei no centro, Avenida Paulista, fiz ali no Tatuapé plantão, e quando você está no centrão mesmo ali,
se você passar o dia, é como se você tivesse fumado uma carteira de cigarro ou mais, para vocês terem uma ideia. Então é por isso que eu falo às vezes que a gente não tem como controlar algumas coisas. Quem vive em grandes cidades, eu vivo dentro de um carro praticamente o tempo inteiro, viajando. O Peter já falou que uma das coisas mais prejudiciais é ficar dentro do carro. Olha só, gente, a gente, tipo assim, e a própria dieta, a gente vai falar muito disso. A própria dieta ajuda a gente a passar por várias situações, ajuda o corpo a limpar mais rápido, ajuda a gente a ficar melhor. Só que tem algumas coisas que a gente não pode controlar, igual essa questão do meu olho já é seco, ele tem essa questão. Eu tive pterígio nos dois olhos, operei uma vista, a outra melhorando bastante com o rícino, tal, porque ele dissolve, né? Essa coisa que é cálcio, tal, oxalato de cálcio, mais parasitas. Então, só que tem coisa que a gente não consegue controlar, né? Então, assim, a gente que vive em grandes cidades, por isso que a gente está sempre falando. É questão de só para completar um pouquinho. O pessoal fica muito em dúvida. Como é que eu uso IVM, por exemplo, continuamente? Depende de onde você mora, como é que você está, o que você está precisando limpar, entende? Você mora lá num sítio, sossegadinho, não sei o quê, você consegue, né, ter uma vida um pouquinho mais. Agora, você mora numa grande cidade, você está sempre. Por isso que eu uso IVM sempre, gente, porque previne vírus, previne gripe, previne não sei o quê, previne. E tô sempre usando, forever, porque eu tô sempre, né, Mimi? A gente tá sempre viajando, né? Pessoas que têm dúvida ou medo, acham exagero, é porque elas não têm conhecimento sobre. Quando a gente entende o que está fazendo, a gente sorri, gente, porque o que a gente faz são doses homeopáticas, é nada diante do que o corpo Do que a passa. gente já viu, né, Mimi? Os protocolos aí salvando gente, que é insano, né? A gente fala assim, insano porque o negócio o bicho pega mesmo. Protocolos de usar mais de 30 dias, nem vou dizer o tanto, vou dizer assim, mais de 30 dias, todos os dias, e a quantidade que vocês nem sonham. Quando a gente diz, tome dois, tome três, cara, isso é dose homeopática, vocês estão ainda, sabe, precisando de entender mais sobre isso. Olha aqui um comentário, quero até registrar, que a Rita está dizendo, eu tive que tentar várias vezes para conseguir entrar na live. Gente, Eu tive que muita procurar gente também, falando. Mimi. Eu Ó, tive que te procurar também, tá? Tava aqui te caçando porque não tava aparecendo ali primeiro, ali, mira ao vivo e tal. Eu falei, gente, ainda tá acontecendo isso, né? E no YouTube, a mesma coisa. O YouTube mudou, gente. Olha só, eu quero falar um recado pra galera do YouTube, tá? Tem gente que só tá lá. Então fique esperando a live lá. Gente, por favor, compartilhe essa live com o máximo de gente que vocês puderem. Por quê? Porque o YouTube mudou as diretrizes. Eles estão concentrando mais em shorts. Eu preciso até tipo, começar a colocar vídeos curtos lá, né? A gente já tem esse projeto, só que é tanta coisa que né, a gente acaba cuidando de tudo. Eles estão dando mais prioridade a shorts, né? Shorts, aqueles vídeos curtinhos. Por quê? Porque eles querem virar uma rede social mesmo. Então você fica ali, ó, virando tá, os videozinhos como se fosse o TikTok, não sei o quê. Todos os vídeos longos, com uma certa relevância moral, de tudo que a gente fala, tudo fica ali esquecido. Agora, se aparecer uma mulher com a bunda aparecendo, rebolando, vai mandar para todo mundo. Mas a gente não manda, entendeu? Então, assim, vocês precisam compartilhar com seus amigos no WhatsApp, precisam curtir, botãozinho de curtir aqui, entendeu? Porque a gente não é monetizado, a gente nem se interessa por isso, a gente quer passar informação, tá? Então, por favor, deem essa força, tá? Vocês que estão aqui também, deem uma força pro canal no YouTube, tá bom, gente? Porque a gente não vai cair nessas ciladas, né? De, eu vou fazer isso para ter mais engajamento. Não, eu e Mimi não somos assim, a gente, tá? A gente não tá vendendo nada para vocês, a gente tá aqui com a maior boa vontade do mundo, tá? Ok? a gente só consegue ser a gente mesmo. Eu acho que esse é o nosso maior diferencial. A gente vê as pessoas copiando muito, fazendo tudo do jeito que estão mandando, tal. E a gente vê realmente alguns colegas aí crescendo, mas, gente, não é o nosso propósito. Nosso propósito é saúde, nosso Vida real. propósito e eu sempre vou dizer incansavelmente, aqui é para certo nível de consciência. Então, a gente não quer a grande massa mesmo, porque isso já tem gente demais fazendo que está preocupado só em dar até notícias ruins, vamos dizer assim, receitas ruins, notícias ruins, porque eles sabem que as pessoas querem isso, as Tem pessoas médico agora, não. Mimi, moda agora é médico. Ai, já vão falar que eu tô cortando o Mimi falando muito, mas é porque eu preciso pegar uns ganchos. Tem uns médicos agora aí, por aí, carnívoros, meio carnívoros, que estão fazendo isso, colocando uns vídeos aí, tipo, falando. E uma coisa bizarra, mas só para dar engajamento, entendeu? Para só, tipo assim, tem notícia boa ali, não tem não sei o que, sabe? E todo mundo lá, 2.000 curtidas, não sei o quê. Por quê? Porque é uma coisa que chama atenção. O que eu e a Mimi fazemos aqui? Tudo que a gente faz aqui tem um propósito, tá? A gente não vai colocar uma coisa no feed que não tenha propósito nenhum, que não tenha só para, vocês estão vendo aqui? Não.
Ai, gente, eu não consigo. Eu acho que a maturidade, a minha idade, sabe aquela vontade e aquela sede de não perder mais tempo na vida com coisas que não valem a pena. Então, eu penso que aqui, o que é que a gente quer? Pessoas com nível de consciência como o nosso. Então, existem vários níveis de consciência e uns estão para aquilo, tá tudo bem, não é julgamento, a gente não julga mesmo, eu não julgo. Mas aqui é para outro tipo de gente, outro tipo de conhecimento, outro tipo, sabe? De mentalidade. Então, no meu feed, por exemplo, eu só gosto de colocar coisa que eu ensine algo. Sabe, eu não me sinto bem de estar enchendo linguiça. Eu prefiro, ou eu passo muito tempo sem botar, e quando eu boto é algo que a pessoa vai abrir e dizer, nossa, aprendi algo hoje, vou testar, vou fazer. Então, é assim que eu penso. E tá aqui o Júnior Bizunga dizendo o seguinte: é um desafio realmente o tema de hoje. Ele não é compulsivo, mas ele nem tem coragem de abrir a porta para a Carbolândia. Eu já vou começar aqui, quebrando a mesa, quebrando tudo, para fazer uma pergunta sincera para vocês, né? Por que é tão desafiador, né? A gente abrir uma exceção e voltar, né? E voltar para o plano. Porque após uma férias, um carnaval, um Natal, por que a gente não consegue, né? Ou melhor, vamos reformular, porque é tão fácil a gente sair da rotina saudável. Eu quero que vocês comentem aqui. Por que é tão fácil, né? Porque é duro, gente, para voltar para o trilho. Eu Ah, já nasci fazendo isso, ir e vir, ir e vir. Caramba, hoje vocês vão entender o porquê disso e qual é o mapa de você assumir, sabe, essa responsabilidade e tomar a sua vida de volta. Porque não tem exatamente. outra pessoa que faça isso por você. Então me digam aqui, por que é tão fácil sair da rotina? E, e, e a gente tá, sempre que a gente sai de um período de férias, isso já tem 3 anos, né? Vai fazer 4 anos. Sempre que a gente sai do período de férias, eu e Mimi é uma enxurrada de mensagem, com gente doente, com gente caindo. Ah, esses dias, uma coisa que me impactou bastante, uma pupila nossa de 2 anos atrás, também participou de uma das primeiras turmas, 54 anos, perdeu 27 quilos, estava super bem, tipo assim, conseguia conviver com os problemas dela. Ela tinha feito uma esterectomia e tal, não fazia reposição hormonal, mas conseguia viver bem com a carnívora. Eu estava sempre falando com ela, mas como é que você tá? Não, tô bem, eu treino, eu não sei o que, como carne e tal. De repente, até mandei pra Mimi, de repente, a gente colocou um antes e depois dela, ela mandou uma mensagem: Carla, voltei tudo de novo. Eu falei, como assim, amiga? Chamei ela no Whats, né? Como assim, amiga? Me conta isso. Ela falou assim que ano passado ela foi numa festa de aniversário e ela comeu um pedaço de bolo. Dali ela não saiu nunca mais. Gente, isso é muito sério. É muito sério. E não é com receitinha da selva que você vai se livrar disso, não. Tá, gente? Vai. Então a gente tá aqui para te falar a verdade, a gente tá aqui para te falar por quê? Porque estão todos hoje viciados. A compulsão, a obesidade, uma doença, aí vem a compulsão, e todo mundo fala a mesma palavra, compulsão. Mas se for pensar assim, eu tenho compulsão também, porque se eu pegar um pote de sorvete que eu adoro, eu vou comer ele. Então, isso é compulsão, entende? O É, lance é não essa doença consegue de você parar. não conseguir sair da onde você tá, entendeu? Então, e Não, a eu gente tá recebendo mostrei várias. nos stories esses dias da Luanessa, que ela mora na Transilvânia, é uma aluna nossa, maravilhosa, já fez 3 turmas com a gente, onde ela disse, Mimi, eu Tá sou nessa de novo. compulsiva, e ela é linda, vocês viram, eu botei as fotos dela, poxa, gente, compulsão não fala sobre gente gorda, não, gente obesa, não. Compulsão é você não se dar conta, você não conseguir frear, é você estar tão, sabe, inconsciente, você olha uma coisa, você começa, você não consegue parar, você perde o rumo, você perde o autocontrole sobre aquilo. É quando aquilo manda em você, você não tem autonomia nenhuma emocional, você não Ó, consegue Renatinha. escolher. E Ó, aqui, ó, a Renatinha Karine aqui. disse aqui, por quê? Porque quanto mais passa, mais desafiador é. E é mesmo, vocês vão entender hoje por quê. No caso da E Rita, ela assim, disse que é ó, massa magra. né, a gente podia, o tema dessa live hoje é voltei das férias e preciso focar em mim. Ah, essa live já podia né, acabar com isso que eu vou falar agora. Participe do desafio sem mimimi, que você vai aprender a focar em você de novo, né? Porque é isso que a gente faz muito, trata muito essa parte psicológica. Por quê, gente? Porque a gente colocou ontem, a gente até fazer uma live com a Lisandra, acho que é Lisandra o nome dela, né?
E ela resolveu um problema de epilepsia, só com a carnívora, tá? Ok? E aí, de repente, aconteceu um negócio na vida dela. Como é que a gente vai controlar as coisas que acontecem na nossa vida? De desafios, de coisas, sabe? Tipo, como? Como que você vai controlar? Mas se cada vez que acontece alguma coisa, você cair, o que vai acontecer? Porque a nossa vida é assim, ó. Uma hora você tá aqui, você recebe uma notícia ruim ali, você recebe E aí? Como é que você vai aí que mora a nossa verdadeira força, essência, por quê? Tava falando para mim ontem, eu falei uma frase que eu gosto bastante e que eu acho que é muito necessária para qualquer motivo. Quando a pessoa tá assim, mas eu tô passando por isso, mas eu tô com a vida, mas não sei o quê. Quando você tá mais fraco, é que você tem que ser mais forte. Você não tem que ser forte quando tá tudo bem. Essa é a grande verdade. Então, aqui é sem mimimi, cada um tem os seus problemas, a gente não tá romantizando nada, eu já tive os meus, a Mimi tem os dela, e lida com isso muito bem, porque a gente já conversou bastante por isso também, que a própria alimentação carnívora ajuda muito isso a lidar com as coisas. Tava falando com a Lu ontem também, nossa querida pupila que participa de todas as turmas, ela falou, Carla, pelo que eu passo também, se eu não fosse carnívora, eu estaria no sorvete, pão de queijo, não sei o quê, porque minha filha tá longe, né, tá passando por problemas, eu não tenho como controlar isso, eu não tenho não sei o quê. Se não fosse a carnívora, eu já teria sucumbido. E é isso que acontece com as pessoas, né? Né, Mimi? Exatamente isso aí. A Patrícia está dizendo, olá, cheguei. Chegue, meu amor. Seja muito bem-vinda. A Rita de memória afetiva, né? E já teve muitas recaídas. Vocês são minhas companhias de costura. Oh, que delícia. É trabalho sem mimimi, né? Trabalho com a família sem mimimi. A Renata está dizendo aqui, meu caso. Então, bora lá. Eu fiz uma enquete ontem perguntando o que era mais difícil, né? O que é mais desafiador para você da família sem mimimi? É você se manter na alimentação ou você treinar? E interessante que deu praticamente meio a meio. A alimentação deu 48% e o treino 52%. E a gente vai entender um pouquinho que é basicamente a mesma coisa, gente. É o mesmo caminho. Por quê? Porque quando a gente abre uma exceção e cai na Carbolândia, é um desafio tremendo voltar, porque o problema não é que a gente sai, né? O problema não é a Carlinha sair hoje à noite e dizer, vou jantar lá no sushi com meu marido. O problema é o que a gente tem aqui, que a gente não cuida, a gente deixou ser algo repetitivo e a gente vai entender muito bem o que é isso. E aí Carlinha diz, mas já como eu comi o sushi agora à noite, eu vou tomar uma bebida alcoólica. Aí bebe a bebida. Já que bebeu, chegou em casa, uma noite maravilhosa com o esposo, depois, né, de namorar, eu vou comer um chocolate. Aí ela acorda, já comi ontem, hoje é sexta, eu vou fazer hoje, deixa isso para segunda. Pronto, é aí que ela caiu na cilada, perdeu totalmente o controle da vida dela e deixou a mente dominar. Isso aqui tem vários papéis. Qual é o que está assumindo aí agora a sua vida? Eu de vítima, eu não consigo, porque às Tô vezes fazendo muita coisa, não sei o que, falou é você. porque a gente passa mesmo, gente. Eu passo, ultimamente eu tenho passado cada aprovação que se não fosse Deus carnívora e pessoas do bem do meu lado, não sei o que poderia estar acontecendo, porque não é sobre uma coisa, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então a gente precisa ter esse discernimento, porque o que é que realmente acontece quando você perde esse controle? Vamos entender agora. O que é que acontece com o cérebro? É o primeiro lugar. O cérebro, gente, ele reativa, sabe, um sistema poderoso que você não sabe, que mora aqui, que é o circuito de dopamina. Aí o bicho vai pegar mesmo. Você come alimentos feitos para viciar, eu digo alimentos, mas na verdade mesmo são produtos, né? Porque tudo que tem mais de um ingrediente que Deus não fez, não é alimento. Então você come produtos alimentícios feitos para viciar, né? Eles acendem o mesmo sistema de recompensa que cria compulsão, e aí você não tem como você parar. Você vai se culpar. Você vai atrás Você daquela pensa que é sensação o falta tempo de inteiro. caráter. A Carlinha é preguiçosa. A Carlinha não disse que queria ganhar massa magra porque tá faltando treino. Mimi não fez. E por que Mimi tá fazendo isso? Gente, não é preguiça, é biologia com mais ambiente, com mais mau hábito. Aí quando soma isso, acabou, explodiu a bomba, estourou tudo.
Então, entenda que isso é biologia, não é você, não é preguiça. Então, a gente vai saber agora o porquê e o que fazer para evitar tudo isso. Então, vamos trazer a responsabilidade para a gente. Agora, preste atenção. Se você não entender isso que a gente está falando aqui agora, você nunca, nunca vai sair desse ciclo vicioso. E isso é muito sério, muito sério. Você precisa criar estratégias. Por isso que a gente tem tanta chamada. O povo pensa que é marketing. Ah, vai vir para o desafio. Não é, gente. Porque precisa ter estratégia, senão você não vai vencer o ambiente. Cara, é você sozinha contra o mundo. Ontem eu fui ao dentista, né? Eu estou no estágio fazendo meus implantes. Eu mandei uma foto da Carminha lá, que a gente pensou em fazer live ontem, não deu. Caramba, você entra, já tá lá, uma mesa com bolo, com biscoito de sal, biscoito doce, o café com açúcar, chá com açúcar, na cara da Aí eles falam pessoa. que tem que usar flúor para evitar cáries, tá? Aí você entra na sala do médico, tem mais um negocinho te esperando. Aí quando você sai, você ganha mais um bombonzinho, porque, para você lembrar do nosso escritório, a nossa vida, ter uma manhã incrível. Gente, é um processo. Então você nunca vai, se você não entender que é biologia, mais um ambiente que a gente está inserido, com mais o hábito, você não vai vencer isso. Então, isso você tem que hoje sair da live com isso aqui. Você precisa de estratégia para que o ambiente não te vença. Você pode até ser educado, eu aceito educadamente. Quando eu saio na porta, eu já dou. Primeira pessoa que me pede alguma coisa, uma esmola, eu tome. Ah, se for bombom, essas coisas assim, eu nem dou. Eu jogo no lixo que eu tenho pena de dar isso. Eu dou Bombom, uma porque, por causa maçaroca de coisa. Ah, Sabe por quê, Carlinha? Por causa do nível de consciência. Às vezes eu isso trago para cá, entende. gente, eu já juntei 3 baleiros transbordando na minha casa, só de confeitos, de participar de aniversário. Eu venho com a sacolinha, despejo lá, porque a gente tem que aprender a lidar com isso. Sabe, eu tenho uma filha que lida muito bem com alimento, ela ganha uma coisa, já falei para vocês, e passa um mês, aquilo lá ela nem toca. Como eu tenho um filho o oposto, criado na mesma casa, viu? Pra você ver que as percepções da nossa mente é diferente de pessoa para pessoa. Ele come tudo até acabar no mesmo instante. Pode se sentir mal, ele bota para fora para botar para dentro. Então, são pessoas distintas. Então, a gente entendendo isso, a gente não vai mudar. A gente não consegue mudar ninguém que não queira mudar. Então, eu busco, sabe, cada vez mais me priorizar, cuidar da minha vida. E para quem falar, para quem interessa, como eu e Carlinha tem esse combinado. Chega de falar para quem não interessa, para quem não quer, para comprar briga em família, ser a péssima do grupo. Porque a gente não pode ser mentor de todo mundo na vida. A gente tem que ser mentor de quem escolhe a gente como mentora. Então, bora lá. Primeira coisa, né? A gente já entendeu o que acontece no cérebro. Copia aí esse dado. Segunda coisa, a maior mentira sobre disciplina. Vou perguntar logo aqui a Carlinha, minha mentora particular, que acorda todo dia empolgadíssima, querendo correr o mundo, andar 1 quilômetro, 10 quilômetros de bicicleta, puxar ferro, todo dia, o ano todo. É impossível, gente. Isso é a maior mentira. Não é sobre motivação. A gente dá uma palavra de amor, de carinho, porque a gente está dizendo para vocês, para dizer para a gente mesmo também todos os dias, mas nem todo dia eu tô afim, não. Tem dias que eu acordo super energética e tem dias que eu digo, meu Deus, daria tudo hoje para não falar com ninguém, não abrir celular, ficar ali embaixo da árvore, numa rede, vinte e Às vezes quatro a gente não quer horas. nem olhar para a cara do nosso marido. A gente tem ciclos Exatamente. hormonais também, né? A gente tem tudo. Então, esse mito de achar que a gente que vive saudável, a gente vive todo dia empolgada, vive não, gente. Para de acreditar nessa mentira do povo. Vamos para a realidade. Por isso que aqui não tem 1 milhão de seguidores, porque aqui é a vida real. Entendeu? Porque aqui não tem botox, aqui é cara amassada, é a idade que a pessoa tem para ter, a gente cuida de forma natural, porque aqui o assunto é assim, é sem blá blá blá, é sem mimimi mesmo. Então não vamos ter essa motivação todo dia. Quem consegue manter estratégia alimentar e treino não depende de motivação. Sabe o que é que depende? Primeiro, de uma estrutura que a gente monta com conhecimento, entendendo que não tem outro caminho, não tem escolha.
Se a gente não... Cara, quando eu fico sem treinar, tipo, por motivos de viagem, de alguma coisa, eu fico travada. Eu sento para o momento, quando eu levanto, levo um tempo para me ajustar. Aí eu vou na cidade fazer uma unha e o cabelo. Se eu subo uma ladeirinha, eu digo, meu Deus, voltar pro treino, gente, eu tô, tipo, enferrujando, né? Eu tô ficando defasada. Não, eu quero é melhorar cada vez mais. E eu só tenho força, gente, se eu faço força. Como é que eu quero ter uma coisa que eu não faço? Eu tenho, para ter força, eu preciso fazer força, eu gerar aquele tipo, vamos dizer assim, aquele mérito, aquele conhecimento, né? Então, disciplina não é fazer quando a gente quer. É aí que tá. Realmente eu vejo que Carla tem disciplina quando ela acorda amassada, quando os mosquitos deixou ela acordada a noite toda, quando ela viajou e está dobrada na tapioca, ela toda amassada, mal-humorada, e ela mesmo assim larga lá o marido pescando, fazendo o que for, e ela faz um story andando lá com a cara inchada, o olho remelento, e ela está indo treinar. Numa cidade diferente, procurando de ter uma academia, academia das cavernas, que às vezes não tem nada, as coisas lá, tudo rachada, velho. E Carlinha tá lá dentro, puxando o ferrinho dela, 4, 5 negocinho e vai embora. Você faz menos, mas você faz. Ah, eu não tenho academia, não achei onde eu estou. Aí Carlinha faz caminhada, sobe escada, Agachamento em casa. Né? faz na própria casa. Ó, não tá chovendo, não tem como sair, agacho aqui mesmo, faço umas Flexão. flexões e acabou. 10 flexões, 20 agachamentos, dou uns pulinhos que é para drenar, limpar, soltar a toxina, liberar. Tem agora esses treinos que a gente colocou, que é essa coisa da batidinha aqui e aqui. Gente, isso ativa, seu dia é outro, seu humor é outro. E você libera a toxina, porque a gente sempre tem coisa para liberar, porque suja mesmo. Não só com alimentação, com Wi-Fi, com a vida, com produto, com maquiagem, com estresse, né? Com essa poluição que Carlinha está aí. Quanto ela não está colocando para dentro, gente? A gente não para de ter que limpar. Então, a disciplina é a gente fazer mesmo sem vontade. Só para gerar polêmica, Mimi. É Gerar aí uma que a gente... polêmica para vocês. Ai, mas você coloca dentro do olho. Só fazendo um adendo, tá? Você vê esses vídeos aí dessas mulheres aí se maquiando, pega um creme, sei lá do que, e passa aqui, passa aqui, passa aqui. Eu falo assim, como é que essas mulheres conseguem passar um creme assim? Cai tudo dentro do olho, tá, gente? Aí a pessoa fica com medo de passar aqui, se não dá, mas será que pode? Mas passa no cílio cai no olho também. Eu tô passando aqui para lubrificar mesmo, para ficar confortável, já passei o soro. Então, eu fico passando constantemente para ficar confortável para mim. Não tem problema, tá? Então, é isso, né? A gente, é o que a gente pode fazer de natural, porque eu não uso colírio mais normal, né? Para deixar o olho branco e tal, né? Como se fosse esses colírios assim, tá? Né? E esses colírios, lá em Então, lá casa, dentro. todo mundo usa óculos, ele já é certo que se você usar colírios sempre recorrentes, você vai ter problema de grau. Vai aumentar o grau, com o tempo não é nada bom. A Renata está dizendo aqui, aquele famoso só hoje, né, Renata? É essa coisa que a gente solta e não volta nunca Vou mais. começar a segunda. Vou recomeçar. É, 90% de nossas decisões são inconscientes. O Ricardo está falando, com certeza, porque na verdade não são nossas, é umas decisões que a gente faz a partir de crenças dos outros, né? Ontem mesmo estava aqui com uma amiga minha, né? Muito amiga, que convive comigo toda semana, e eu estou convivendo com ela há um ano e 2 meses. Diariamente, toda semana, 1 ano e 2 meses. E 1 ano e 2 meses eu luto para saber o nome dela. E ela se chama por um nome, vamos supor, Mimi, mas o nome dela é totalmente diferente, ela não consegue me dizer, não consegue. E ontem eu sentei com ela bem brava mesmo, disse, agora você é minha amiga, você gosta de mim, você diz que eu sou uma super amiga sua, eu quero saber seu nome agora. Por que você não vai dizer seu nome? Por que você esconde seu nome? E fui explicar a importância dela, que é justamente o que o Ricardo falou. Ela tem um nome e ela não aceita porque deram a ela esse nome, a Bisa deu o nome, quer dizer, um nome antigo na cabeça dela. E ela cresceu o quê, gente? Acreditando que o nome é feio, porque os outros disseram a ela a vida inteira. Desde pequenininha ela é apresentada, mas a avó botou esse nome, mas esse nome é horrível, a gente chama ela de tal nome. Aí esse nome é horrível. Então, não é a opinião dela. A mesma coisa é a gente com as coisas da nossa saúde.
E aí o nome dela nem é feio, o nome dela é bonito, é o nome de uma tia minha, Josefa, e o segundo nome é Aparecida. Eu disse, gente, eu conheço tantas Cidinhas, tanta Cida, é um nome lindo. E fui explicar para ela a importância disso na vida da gente se aceitar e acolher o que nós, né, ancestrais honraram dando aquele nome a gente. E isso Não faz foi à toa, sentido. né? Não foi à toa. E ela tá negando Não foi isso e assim, tá atrapalhando a pronto. própria vida. Exatamente, de prosperidade, de tudo. Você não gostar do próprio nome, você não aceitar, você não pronunciar aquilo com amor. Gente, isso é muito sério. As pessoas não levam, tudo acha bobagem, mas não é. Então, só para contextualizar sobre o que o Ricardo está falando, porque 90%, eu digo até mais, sobre o que a gente pensa de óleo, de gordura. Eu cresci horrorizada com gordura. Gordo não come gordura, que isso explode a cabeça, explode o coração. E a gente acredita, mas não são nossas essas crenças. Aonde foi que a gente viveu isso no corpo? Né? Igual a gente ter medo de cobra, se nunca foi picado de cobra. Quem inventou isso na cabeça da gente? Que toda cobra que encontrar com a gente vai comer a gente vivo. Eu convivo aqui com várias. Pego assim, ó, num pauzinho e solto lá. Nem mato, não faço nada. Solto na natureza. Não quero dentro da minha casa, mas eu solto lá. Né? E já tem gente que ouviu tanto que se vê morre, que se pegar no sapo morre, que o líquido do sapo. São crenças que são incabíveis. Então a gente precisa ter essa consciência. Então vai ter dia que eu estou com muita vontade de treinar e tem dia que eu não estou. E o que é que eu faço? Faço menos. Faço um alongamento. Faço apenas uma caminhada, mas você dita para o corpo que quem responde por você é você. É você que decide. Então, você vai ter disciplina quando você fizer, principalmente nos dias que você não quer. Porque a gente precisa tomar uma decisão de quem a gente quer ser. Né? Quem é que eu quero ser? Qual é a identidade que eu vou gerar? Pô, vou ser carnívora, eu treino todo dia, eu preciso ganhar massa magra. Eu já entendi que não tenho saúde sem treino, sem mobilidade, eu não tenho longevidade. Então, é uma decisão diária. E o terceiro, né? É o erro que faz as pessoas nunca, nunca voltarem, demorar assim, e chegar a ganhar 10 quilos. Eu tenho uma aluna que disse um dia desses, gente, eu fiz uma abertura de exceção que eu cheguei a ganhar 15 quilos para poder voltar. Então, é aquele pensamento que a gente já comentou aqui, já que fiz, né? Deixe para segunda, já que, né, eu vou viajar semana que vem, eu já vou começar a bagunça de agora. Aí começam essas frases, aí o que é que vai acontecer com isso? Que a gente já sabe. Isso vira um efeito, gente, enorme, dominó metabólico. E o que é que vai acontecer? Que é a terceira coisa que vocês precisam entender hoje aqui para a gente finalizar essa live. Se eu coloco mais açúcar, o que é que vai acontecer, Carlinha? Mais. Mais fome e E mais aí, se gordura. eu tenho mais fome, eu tenho o quê? Compulsão. E aí, gente, tudo isso traz o quê quando a gente está açucarada, caramelizado na Carbolândia? Menos energia. Sem energia, criatura, tu vai treinar, tu vai dormir cedo, tu vai movimentar, você vai ter coragem de ir no açougue, vai preparar sua carne, você vai fazer isso cantando feliz. Não vai. Você vai ficar largada no sofá, o corpo pedindo mais dopamina e você comendo mais açúcar, porque a única forcinha que te sobra é para levantar, para pegar o próximo chocolate, o próximo biscoito, facinho, para derreter mole, que nem mastigar tu tem coragem. E é uma dopamina, é a chamada dopamina barata, né, gente? Dopamina, a gente tem uma aula só sobre dopamina, né? Aula de hormônio, colesterol e tudo mais, e tem uma aula sobre dopamina, é muito interessante falar nisso, porque todos nós, né? Todo ser humano procura um estado dopaminérgico. Por quê? Porque o açúcar dá isso, o próprio visual, quando você vê, quando eles colocam ali, por exemplo, no outdoor. Pizza Hut, por exemplo, propaganda, eles colocam aquela pizza com queijo subindo assim, aquilo já gera dopamina no seu cérebro, tá? Só que a verdadeira dopamina que a gente tem que ter, serotonina, dopamina, aí tem todo um esquema ali Incômodo. que ela são com coisas reais. Então, assim, ó, eu consegui fazer com que o meu filho, eu, mãe, consegui fazer com que o meu filho passe no Enem com louvor e não sei o que, isso gera um prazer real. Uma dopamina que não ultrapassa o nosso limite basal. Quando você toma um remédio, quando você come um chocolate, quando você vê um filme, né? Enfim, esses filmes aí que o pessoal gosta, Pornografia. gera um pico de dopamina que ele é muito mais do que o nosso pico basal. E a caída disso, a queda disso vai ser
pai, você vai precisar de muito mais. É por isso que o pessoal que toma remédio psiquiátrico, remédio para dormir, qualquer tipo, até para, enfim, tem que aumentar a dose, porque você chega no limite ali. Então, todos estão procurando esse estado dopaminérgico. E essa é a grande verdade. Mas o que te motiva? Esses dias eu estava vendo uma palestra do Dr. Jordan Peterson, todos conhecem, né? Principalmente os conservadores e tal. Eles são carnívoros estritos hoje, curou depressão, a filha curou vários problemas com a Lion Diet. E ele estava falando dessa questão do vício. Não se enganem. Ah, você vai parar de fumar hoje, você vai ter que substituir por alguma coisa que te motive muito mais. O que que te motiva muito mais? O que que vai te motivar a fazer isso? Porque senão não interessa. Então, assim, estão todos com essa coisa. Eu falo muito disso e a Mimi explana muito bem que a gente não acorda motivado todo dia. Nós somos seres humanos. A gente, às vezes, dormiu mal, às vezes não sei o quê. Só que tem uma coisa comigo e que é muito interessante, que eu falo para as pessoas. Estava até conversando com uma pupila ontem. E ela falou, não consigo, mais uma delas, não consigo, tal, não sei o que. Eu falei, amiga, mas o que você está fazendo no seu dia a dia? A gente quer saber tudo. Quando eu pergunto para vocês o que você está comendo especificamente, o que você está fazendo, como é que você gasta as suas horas no dia? E ela foi falando, eu falei assim, amiga, quando eu, por exemplo, acordo e não estou com vontade de treinar, o que eu faço? Eu vou no YouTube, vou em qualquer vídeo, coloco um vídeo lá de gente treinando, na hora já me dá algo no cérebro que eu preciso colocar minha roupa e treinar. O que você está fazendo com as suas horas do dia? Assistir uma série ou assistir uma live da Carla e da Mimi? Com vários alunos explicando as curas, a gente aqui ensinando muita coisa. Você está ali rolando a tela, você fica 2 horas ali rolando a tela do celular ali. Aqui, ó, nessa rede que a gente está aqui, você fica lá, TikTok. Na outra rede, eu nem falo, né? Não pode nem falar o nome. Eu nem falo nada, porque o pessoal fica horas. E foi feito para isso. Então, pessoal, não lê, tá? Outra coisa que eu quero comentar aqui, nossos últimos posts que bombaram, graças a Deus, todo mundo comentando e não sei o que, a gente vê. O último que eu fiz, há 2 dias atrás, que eu dei o e-book, tá? Eu fiz um experimento social e eu consegui provar isso. Ninguém lê nada. Então, assim, ninguém lê a legenda, ninguém lê quais são as regras. Então, mandei para todo mundo. Até quem comentou só Rícino. Não sei se vocês só perceberam, mas tá lá. Rícino e marque um amigo. É uma troca. Eu tô te dando uma coisa e você me dá outra. Ok? Mas ninguém lê nada. Então, é exatamente todo mundo comentando. Rícino. Assim. Mas eu mando. Não fiquei lá igual chata, não vou mandar, senão a chata sou eu, entendeu? Mas a regra tá lá. Ninguém lê nada, ninguém lê legenda, ninguém lê o que tá ali e perguntam coisas que está na legenda. Aí você fala assim, meu Deus, coisas que estão nos comentários, que a gente não indica marca. Aí o pessoal tá lá, que marca que você indica? No comentário tem um monte de gente indicando marca, o que usa. O comentário é um fórum, né? A gente até tem que apagar, eu falei, a gente até tem que apagar comentário, porque o pessoal lá fica indicando coisa que a gente nem usa e tal, não sei o que, fica um bololô de Lugol, de não sei o que, de limpeza de fígado com não sei o que, e eu apago tudo mesmo, porque essa rede é minha, o post é meu, eu faço o que eu quiser, eu bloqueio. Ontem uma mulher chegou, então uma mulher que já estava me incomodando há um tempão, e ela chegou e falou, você precisa trocar essa palavra, porque não sei o que. Eu gostei do jeito que ela falou. Eu bloqueei, acabou, eu sou assim, entendeu? Eu sei o que eu faço. Só que ninguém lê nada, e tá todo mundo por aí só virando a tela do celular, ninguém consegue mais pegar um livro para ler, ninguém consegue nada, absolutamente nada. Por quê? Porque o cérebro está sendo programado para isso e ninguém está percebendo. Tá? Eles estão programando. O que eu faço aqui na minha rede e o que eu e a Mimi fazemos são coisas para edificar. A gente usa essa rede com um propósito. A gente não usa para... E comigo, pelo menos nos últimos 10 anos, sempre foi assim. Sempre que assim que eu coloquei isso na cabeça, eu falo, gente, isso não pode ser uma coisa à toa. Isso não pode ser, né? Eles estão com a cilada pra gente, mas a gente tem que estar com a cilada pra eles também. A gente fez isso muito na Fraude Mídia, salvando muitas pessoas, né? A gente estava lá na linha de frente, falando, não sei o que, igual louco, a família inteira contra você, não sei o que, eu briguei com a família inteira, eu lembro, mas eu tava lá, entendeu? Com o meu propósito. E tô aqui hoje, né? Então, assim, gente, ler o negócio, tá tudo ali. Às vezes a gente tá lá no desafio, a gente coloca informação de tudo, coloca lá no tópico, daqui a pouco vem pergunta que a resposta tá lá. Quer dizer, a pessoa não viu o material inteiro. Aí a gente fala, eu realmente não vi. Mas é porque eu não tenho tempo. Mas é porque eu não sei o quê. Mimi tem uns programas lá, tem uns tópicos lá que ela tira em 24 horas, que ela tira no final do desafio. Para quê? Para estimular vocês a fazer isso também. Tem muito chororô, não tem, Mimi? Coloca de novo que eu não vi. Não sei o que. Gente, vocês veem tudo. Vocês saem, vocês veem séries, vocês veem não sei o quê. Quando vocês não dão prioridade para o que realmente importa e sair desse modo, o mestre mandou. A Carla, não, só fala para mim. Esses dias uma menina falou,
Carla, eu não quero ler nada, eu só quero que você mande eu fazer, eu confio em você. Só fala para mim exatamente como fazer. Eu não quero isso. Não é o meu propósito. Eu também não sou profissional de nada. A gente fala sobre o que a gente faz. Se você fizer experiências para você, por isso que eu falei lá no post, né, gente, pessoal? Ai, mas será que pode passar no olho? O pessoal passa máscara de cílio no olho. Aí Veneno, pergunta se petróleo, pode passar química. óleo de rícino. Aí eu falo, se você não se sentir segura, não passe. Eu estou falando de experiência minha. Isso eu posso fazer. Não sendo profissional de saúde, não sendo nada, entendeu? Então, gente, isso aqui é um desabafo, porque eu fiz um experimento social e eu provei isso. Tá? Então, assim, é troca, mas lê tudo, vai nas regras. Mas se eu não, mas se eu quisesse cumprir a regra, eu ia ser a chata, ia estar todo mundo, ó, ferrando comigo aqui. Ai, não mandou, ai, não sei o que. Não, mandei para todo mundo, mandei um por um. E eu fiz um trabalho insano, porque eu não consegui fazer isso automático, tá? Para vocês terem uma ideia de tudo que a gente tem que fazer, eu estava ali mandando um por um, link por link, tá? Então, primeiro, gente, agradeçam, primeiro vejam as informações, primeiro não precisa vir com 4 pedras na mão. Ah, mas pode fazer isso? Mas pode? Não sei. É bom para você? Testa. Desabafei, Mimi. Primeiro, gente, primeira coisa é saber se precisa. Eu preciso disso, eu pego aquela informação, aí eu analiso, nossa, não precisa, eu estou bem, mas eu tenho uma informação. Nosso intuito sempre é dar o conhecimento. Eu posso não usar agora, mas aí daqui a 15 dias deu um probleminha comigo, um desafio, eu disse, pronto, agora eu estou precisando disso, estou sentindo isso, mas eu já tenho o conhecimento aqui, recebi, salvei o post, vou usar. Né? Eu não sou homem, não tenho problema de próstata, e tô bem, meu marido não tem, ninguém tem, que eu conheço. E aí, do nada, um tio liga, ai, deu próstata, pronto, eu tenho lá o conhecimento, eu vou passar o óleo de rícino com bicarbonato, vai dar resultado. Então, é informação de ponta, informação que a gente não coloca nada aqui que a gente não usou, que não funcionou, a gente já testou para a gente trazer aqui para vocês. Então, voltando para os itens, né? Mais açúcar, mais fome, mais compulsão, menos energia, e o que é que vai trazer para finalizar? Muita culpa. Então, gente, a pessoa acha, né, que perdeu o controle, mas na verdade mesmo, o que a gente perde é a nossa estrutura. A gente fica sem base, né? Com a mente açucarada, sem saber o que fazer, para onde voltar, como é que eu faço agora, porque se sente lá perdido, afogado nesse mundo moderno que é feito para adoecer mesmo a gente, ou a gente entende isso, sabe? E eu noto que quanto mais eu sofri nesse mundo, foi quando eu era bem imatura, não de idade, viu, gente? Porque quando eu conheci a carnívora, eu tinha 49 anos, e às vezes a gente pode ter 49, 59 e agir como uma criança. Eu sempre tenho que atender meus desejos. Ai, deu vontade de comer um chocolate. Você acha que todo dia eu tenho vontade de comer carne? Todo dia, em todas as refeições. Será que nem um dia eu acordo assim, meu Deus, como uma memória afetiva, vontade de comer aquele ovo de gema mole que eu comi hoje, mas com cuscuzinho. Eu sou Arroz e nordestina. feijão. Eu nem tenho tanta vontade de arroz e feijão, mas eu lembro de macaxeira, eu lembro de cuscuz. Aí chega, salivei. Lembra assim também, a gente lembra, vez ou outra, de comer algo que a gente sabe que tem uma memória, tipo um São João, que a gente comeu a vida inteira, que é as famílias juntas. E quando eu digo, nossa, mas aquilo hoje eu entendo que é plástico e vai sair inteiro. Então a gente não faz só o que tem vontade, tanto no treino como na alimentação, né? E tem o caminho que a gente pode fazer. Como voltar, Mimi, Carlinha, para esse mundo saudável novamente? Porque não é prisão. Esse ensinamento é para aquela pessoa que, quando abre uma exceção, desbandera a vida, acaba com tudo. Mas não somos presas a nada, somos livres E para escolher e comer quando desejar, qualquer coisa, gente. exatamente, só quero fazer uma observaçãozinha aqui. Desde quando eu e Mimi começamos, você tem três anos, né, Mimi? Foi quando eu vim embora de Floripa, eu morei em Floripa, né, quase 15 anos, a gente veio embora nessa média de 3 anos atrás, e eu já comecei a sair da corretagem, e aí conheci a Mimi, e aí tudo mudou, a gente começou a fazer desafio. Nesse período de 3 anos, a gente passou 3 anos indo para Bahia, né? O terceiro foi agora. Então, teve o primeiro ano, jacamos assim, tipo, digamos assim. O segundo ano também, que eu até relato para vocês na live das exceções que eu tive candidias, a gente comeu acarajé, a gente comeu um sorvetinho, a gente comeu sorvete de mangaba, Mimi. Como é que eu não vou comer sorvete de mangaba, né? Na Bahia, mangaba, meu Deus.
cresci comendo mangaba no mato. E aí tive candidíase e a gente deu uma extrapoladinha um pouco mais. Nesse ano a gente está melhor. Então, o que eu pensei nisso, né? Que cada ano a gente fica melhor. Melhor em que sentido? A gente comeu todos os dias em casa, praticamente. Meu marido tomou uma cervejinha ou outra, beleza. Eu fiquei treinando todo dia, ele foi, tipo, umas 3 vezes por semana, porque ele já estava treinando e tal, mas ele ficou mais, não que ele deu uma jacada também, mas ele ficou mais, né? A gente sabe como é que são os homens também e tal, mas ele é super consciente, tá? Quando a gente voltou agora na segunda-feira, que a gente foi treinar, foi impressionante. Ele sentiu exatamente. Ele falou, cara, falou assim, amor, eu tô sem força, tô mais ofegante, tô sem a. Quando vai fazer assim a musculação, por isso que eu falo que musculação é cardio também, tá, gente? Não se engane, musculação é o melhor cardio que tem. Acelera o coração e tal. Ele falou que ficou sem ar. Então ele sentiu isso claramente, mas por causa disso. Aí já voltamos segunda-feira, carnívoro estrita, não tem pãozinho, não tem não sei o que, não tem nada, mas a gente já foi melhor nessa viagem. Não engordamos, não, enfim, né? Eu já falei para vocês a experiência de junho passado, né? Que eu engordei 5 quilos, tá? Com uma selvinha, tá? E aí que vem, né? Quando a gente tem verdade. Ontem meu marido falou, amor, como você engorda muito mais rápido de qualquer coisa que você faça, né? Porque a gente viu essa Mulher, experiência. mulher e 40, viu? Faça 50, meu amor, que você vai me dizer. Faça 50. Então a gente não jacou tanto. Então cada ano vai ficando melhor. Por que eu vou chegar lá e vou ter que comer o mundo de coisas que eu não como há muito tempo, não sei o quê? Isso foi no primeiro ano porque eu não ia para lá há 10 anos. Entendeu? Tipo E porque assim, foi uma coisa mental, Carlinhos. É uma coisa exato. que a gente vive a experiência que no final é para aprender, gente. É só uma lição para hoje ela tá podendo falar o que ela tá falando. Exato. A gente Não sabe, por isso que eu temos falo, a gente controle sobe a sobre a montanha, a gente vida. desce a montanha, a gente sobe de novo, a gente sabe como é que é descer. Porque a gente não tem controle sobre a vida. Sabe, é ridículo achar. Eu sigo alguém que é perfeitinho ali. Não é, gente. É o que a pessoa mostra, aqui é vida real. Ó, a Fran, uma pupila incrível que a gente tem há muitos anos, ela está dizendo aqui, ó, comecei a fazer isso todos os dias. Ela está há 2 anos no erro. E ela estava carnívora há 1 ano, já maravilhosa, um resultado Perdeu incrível. 27 quilos, viu, gente? A Fran, viu? Aí. 37, não foi? Por aí. Ela perdeu bastante E peso, mas aí agora vai estar de volta. E aí, ó, ela tá dizendo, espero voltar logo. Vai voltar mesmo. Vamos voltar agora, segunda-feira, segunda, 4 dias, e você vai estar de novo no trilho para entender que isso é vida real, isso é o corpo funcionando. Né? A Paula dizendo aqui, sou costureira, trabalho o dia inteiro sentada, há 2 anos, sempre Lion. Né? Para sair do sedentarismo, a cada hora levanto e faço 10 agachamentos. Ela está pesando 52 quilos, super satisfeita com o corpinho. Parabéns, Paula. Prisco, maravilhosa. Trabalha sentada, tem que fazer uma ginástica laboral, tem que levantar de 1 hora, ou dar uma caminhadinha, ou fazer o que ela faz. E tem tanta gente que trabalha sentada o dia inteiro. Eu era uma dessas pessoas, né, que ficava lá no escritório, sentada, sentada, sentada e tal. Olha a Fran falando aqui, 20 quilos. Vamos, Fran, vamos, querida. Então, te aguardo, já vou te colocar na lista, hein? E, gente, tanta mensagem, a gente quis fazer essa live hoje por causa disso. A Fran foi uma das mensagens, né? A gente estava conversando até pelo WhatsApp. Aí eu já mando aquele motivacional, né? Já mando aquele áudio podcast, já fala assim, meu, se liga na sua, pelo amor de Deus, se liga. Aí a pessoa, Carla, isso que eu precisava ouvir. Então vai lá que você vai receber o motivacional. Isso que Me é salve. gostoso, gente. Aqui com a gente não vai falar o que você quer ouvir. Aí a Não. receitinha que botou uma natazinha, um leitinho, não sei o quê. Não vai ouvir. A gente vai dizer, curta seu prazer, é melhor do que algo A gente não é industrializado, mas não psicólogo. é bom. Então a gente vai falar sempre a verdade que você precisa ouvir. A Vilma está dizendo, ó, é verdade, é decisão, é escolha, é cuidar da mente também e é compromisso. Então agora eu vou dar o mapa certo de 3 coisas simples que resolveram, né, a minha vida quando para acabar com essa coisa de ir e vir, de saber o que fazer mais. Então, a primeira coisa, volte na próxima refeição. Saiu hoje, comeu uma moqueca com a família, comeu uma macarronada, tomou uma taça de vinho, acabou. À noite, coma seus ovos, coma sua carne, vá dormir, não durma de estômago cheio e ponto final, porque isso é viver. Vão ter momentos que a gente vai abrir uma exceção, todos nós. Seja uma fruta que colheu do pé, seja uma festa que foi muito mirabolante,
coisas que você não vai viver todo dia. Seja um país que você vai tirar uma férias, vai fazer um passeio na Itália com o esposo, você vai tomar um gelato, é lógico, é óbvio. Vai comer uma pizza daquele outro ambiente que você não vai estar lá nunca. Você tem 50 anos, nunca foi nesse país, aí vai lá visitar, você vai ficar lá procurando carne, gente. Vamos ser sinceros aqui. Nem cabe isso, sabe, gente? Você vai sentar no restaurante, se tiver, você vai priorizar comer a maior parte de carne, mas vez ou outra a pessoa vai abrir uma exceção, vai provar algo e tá tudo bem. E aí, quando você chegar no café da manhã, no hotel de manhã, você vai priorizar ovos, bacon, porque vai ter lá alguma coisa. E aí, vez ou outra, na viagem, abre uma coisinha aqui, e quando voltar, volta pro prumo, porque é em casa que é nosso ambiente. Em casa, a gente só usa sal, compra melhor carne, prepara na hora que tem fome, não come porque está em grupo, tem que comer, porque senão depois não tem outra oportunidade, não. Você faz do seu jeito. Você treina o tanto que quer, na hora que quer, e você come a melhor coisa, feita com uma banha, né, bovina que você preparou. Então, tá tudo ali, sabe? Perfeito para você. Mas no mundo não vai ser essa perfeição. Por mais que tenha uma carne, vai ter um temperinho, um negocinho. Você vai ficar lembrando daquilo, arrotando. Isso é normal. Então, volte assim que puder na próxima refeição. Segundo, corte 100% o açúcar. Essa é a única forma que eu, Mimi, consigo sair de uma compulsão. Ah, é aniversário de 90 anos da vovó. Aí, eu como bolinho, não sei o quê. Né. Aí você come um pedacinho. Caramba, aquilo acorda um monstro. Porque você quer mais. Na própria festa você quer mais alguma coisa. Você quer uma bebida gelada, você quer não sei o quê. E quando sai, ficou tarde, passou na casa de alguém, vamos todo mundo finalizar a noite no barzinho. Aí você vai mais uma coisinha. Caramba. Ou você toma a decisão de tirar o açúcar, porque quando você tira o açúcar, as coisas se acalmam, a fome diminui, sabe? Metabolicamente você começa a se reequilibrar, a se regular. Então, isso vai resetar o apetite. Só tem esse caminho. Com açúcar não dá futuro. Por isso, a selva para compulsivos não funciona. Mas Porque assim, ó, todo dia eu vou não. acabar de comer minha carne, eu comer 2 bananas, uma manga e 2 laranjas em outro pratão. Caramba, eu vou comer o dia todo. Porque Hoje eu vou açúcar eu vou colocar dar uns uma. stories impactantes de 2 anos atrás, tá, gente? Aguardem, que eu resgatei. Agora, não adianta, só fazendo um adendo que a Mimi tá falando, não adianta cortar o açúcar, falar assim, eu vou cortar o açúcar e ir para uma low carb da vida, desculpa, mas você precisa estar alimentado para você aguentar o tranco de tirar o açúcar, ok? Então, assim, não é só isso, não. Ah, eu vou tirar, vou fazer uma dieta de déficit calórico, vou comer uma saladinha, te retirei, você vai ficar mais louca ainda. Tá? Então tem que jogar carne, gordura animal para te alimentar, para te manter saciado, realmente nutrido, para você conseguir. Então, assim, é retirar o açúcar e começar a comer carne e gordura. Porque senão, você vai, vou fazer uma dietinha. Por isso que dieta não funciona. Não, é Tá, gente? nutrição forte, nutrição até o topo, é sentir saciedade. E como o Carlinhos falou, tem que ter a gordura. Se não tem uma carne gorda em casa, acrescente uma colherzinha de manteiga, sabe? Busque uma porção aí, uma panceta, um torresmo, um complemento. Não adianta, porque essa história é querer sair do açúcar, ficando com fome, fazendo jejum, gente, é um tiro no pé, todos compulsivos, até o doutor Fernando bateu isso de frente, porque ele também é. Para você ver, Primeiro é um nutrição. atleta magro é nutrição. E aí você está bem saciado, nutrido, tirou o açúcar, você vai ter um suporte, é o que eu falei, da estrutura que eu falei, tem que ter a estrutura. E a compulsão, ela mora na desnutrição. Então, você come coisas vazias que não funcionam, e a fome não passa, e você não entra nutriente, não entra E aminoácido a pessoa fica essencial. louca. Aí depois começa a comer Exatamente. mais ainda. Aí acha que é fraca. Ah, Carlinhos, tu é fraca. Não aguentou, viu o salgado da mãe, caiu de boca. Ela tá com fome, gente. Só que ela come, aquilo não entra nada de vitamina, nada de aminoácido, nada de nada. E ela vai querer mais, vai passar o dia comendo e não preenche. Então, pega aí essa senha. E o terceiro e último passo incrível, dado aqui de presente para você. Mexa-se, mulheres, homens, mexa-se, treine. Não importa o quê. Seja um frescobol com filho, seja correndo, seja andando, Vai andar seja todo dia, que já vai fazer um efeito. todo dia treine. Não pode. Posso caminhar, caminhe. Não posso. Estou com imobilidade. Mexa a parte de cima, ative o nervo vago, faça isso circular.
tenha esse outro prazer, porque isso vai acalmar seu cérebro, criatura, isso vai mudar sua biologia, isso muda seu estado mental. Porque se tem uma coisa que resolve muito para mim estou aqui do nada fazendo um trabalhinho e a mente lembra de uma comida, lembra de um doce, vá comer não sei o quê. É calçar o tênis, meu amor, e começa a caminhar. Isso apaga da tua mente em minutos. Se tem terreno, não precisa nem calçar nada, sai andando. Eu faço isso, eu saio andando, rodeio, meia hora. Acabou, a vontade vem em paz. Agora, você não pode dar foco a ela, porque tudo que você alimenta, mesmo que seja mentalmente, aquilo cresce. Nossos pensamentos são como fermento. Se a gente dá o foco naquilo, às vezes eu estou com um problemão, e aí eu falo, Carlinha, está acontecendo isso, ela, amiga. Foque em você, vá cuidar de você, se priorize, tire isso da cabeça. Se você ficar pensando, aquilo vai virar um monstro e devora a gente, deixa a gente de cama. A gente tem que ficar pensando em soluções, né, Mimi? O que que eu vou E fazer para nós, pô, se solucionar eu não isso? posso fazer nada para isso, eu vou cuidar de mim. Vá lá treinar, vá, criatura, vá andar, vá treinar, vá assistir um filme, vá lá na cidade, se mexa para outro lado, tira isso do foco, para que isso pare de crescer. E isso é algo incrível. Carlinha sempre, né, contribui, tira assim com as mãos, e a pessoa, opa, deixa eu despertar para minha vida, em vez de estar pensando nisso, eu vou produzir. Que a gente tem missão. Quando a gente está bem nutrida, a gente tem que entender isso. A gente não nasceu por acaso para dormir, acordar e fazer as mesmas coisas todo dia, repetidamente, não. A gente Sempre. nasceu para se movimentar, para criar, para servir, para ajudar os outros, para ser alguma coisa útil aqui. É para isso que a gente nasceu de acordo com o nosso criador, né? O nosso criador aqui é o Mimino, né? A gente acredita no criador bíblico, né? Então ele fez a gente para isso. A gente precisa criar, o ser humano ele precisa criar. Não, é assim, ele precisa se movimentar, né? E o doutor Fernando falou na última live uma coisa interessantíssima, que a gente vai pegando as coisas assim de uma forma mais fácil explicar, né? Que a gente tem que se movimentar e tal, que antes era de uma forma e que hoje, por exemplo, a musculação imita essas formas que a gente tinha antes de construir, de andar, andavam quilômetros e andavam não sei o quê, e ficavam um tempo sem comer, e faziam força, e assim, as mulheres, né, pegando seus filhos e fazendo o que tem que fazer, os homens indo fazer o que tem que fazer. Hoje em dia não é mais assim, né? Tipo, para a maioria das pessoas, é ficar numa mesa, é chegar em casa cansado, que você nem vê seus filhos o dia inteiro, entrega para e tal, não sei o quê. E aí, hoje é assim, infelizmente é assim, tá tudo concretizado, beleza, você não pode mudar, mas faça alguma coisa para mudar o contexto que você vive. O que você vai fazer para mudar? O que você pode fazer? Pequenos hábitos, e tá tudo nas nossas mãos. Mimi tem um post, ela colocou um dia um post, que eu até recompartilhei, que tem coisas de graça que ninguém faz. E, tipo, fica todo mundo aí reclamando de mimimi. Como? Gerenciar o sono, como fazer uma automassagem, como comer bem. Tudo isso a gente pode fazer. Tudo isso a gente pode fazer e é de graça, entende, gente? É, ponto. Então, não tem como ter mimimi quando a Mimi fala assim, ah, a Carla vem e fala, porque eu não tenho mimimi, eu já passei pelas minhas coisas, ninguém teve pena de mim, todos têm problemas. E eu sempre falo isso, todos têm os seus. Então a gente acha que os nossos problemas são os maiores do mundo e são só nossos e são não sei o quê, que o mundo tem que entender. Tem gente que é assim, que é mimizenta a esse ponto, tá? Mas ninguém tem nada a ver com isso. Você tem que resolver os seus problemas, entende? Como é que você vai fazer isso? Tomando decisões. O nosso amigo Renato, acho que é Renato, falou que 90% das nossas decisões são inconscientes. Olha só aonde a gente foi parar. Como é que a gente não tem consciência do que a gente está fazendo? Sério isso, né? Por quê? Porque tá todo mundo no piloto automático, indo. As pessoas têm medo de passar um burrice no olho que é usado há 6.000 anos, mas não tem coisa de passar um creme, um colírio, um cílio, Não um tem rímel. medo de fazer um botox, como você Não tem medo postou de fazer ontem. botox, E eu colocar fiquei toxina assim, botulínica na chocada. cara. Porque a gente já sabe que vem de uma bactéria, né? E aí você está gerando uma coisa ruim dentro de você, mas vai muito mais além, gente. Isso muda a sua frequência, muda suas expressões, os seus sinais sobre as coisas que estão acontecendo para o cérebro vão de uma forma diferente, porque, né? Tá, falece um parente, a pessoa tá chorando. Não interessa. Aí a pessoa vai numa festa, conta uma piada, você ri, você não sabe se está rindo, você fica sem expressão. Então, isso está evitando sinais corretos do que está acontecendo à tua volta.
Então tá mudando até a frequência da pessoa, congelando, né? Pineal, congelando. Gente, isso é muito sério, muito E grave. o próprio tóxico que você injeta pode ser ácido hialurônico, pode ser a toxina botulínica. Imagina, a toxina o Botox é a toxina botulínica, aquele negócio que dá botulismo, que tem que é famoso, né, por ter naquele vidro de. Como é que chama? É, esqueci o nome. Enfim, pupunha, né? Não, Esqueci o uma nome vez o Peter, do negócio. Peter Piccoli me perguntou, né? Quando eu fiz uma consulta com ele, ele disse: Ô Mimi, tu tem algum procedimento? Eu disse: Não, nunca fiz, tenho nada aqui, minha cara, do jeito que Deus fez. Ele disse: Ah, tá, então fique à vontade, passou umas coisas lá para eu fazer. Aí foi quando eu perguntei ele: Mas por quê? O que é que tem a ver com o que eu tô falando aqui com você, com detox no corpo? Porque ele disse: Não, aí ele me explicou. Um era feito da Staphylococcus, a base, e o outro era feito como base Toxina bactéria botulínica. da, da bactéria da gonorreia. Eu fiquei chocada com aquilo, eu nunca esqueci na vida. E Ele disse, detalhe, como assim que você quer limpar o corpo se você vai ficar fazendo isso? Eu disse, não, não, nem se preocupe, eu nunca fiz, eu nunca esqueci. Eu disse, gente, como é que a gente injeta, né, bactéria da Mimi, gonorreia no corpo para encher você lábio, né, botox? Você tocou Não. nesse assunto e eu já vi casos no grupo dele, eu já vi casos com conhecidas daqui também, antes da gente fazer desafio. Por quê? Porque ele fala isso, ele pergunta isso, porque para você desparasitar, para você fazer os protocolos dele, é perigoso se você tiver essas coisas na cara, porque vai jogar Eu vou tudo botar para para fora. fora. Ah, eles limpam. E aí o que acontece? Já vi no grupo dele, uma amiga também já mandou aqui, Carla, minha cara tá toda vermelha, tá toda empolada, não sei o que. Eu falei, amigo, o que você fez? Ah, eu tô fazendo uns protocolos, não sei o quê. E eu já logo perguntei, mas você tem botox, algum procedimento? Ah, eu tenho ácido hialurônico. Eu falei, então normal, amiga. Então não faça os protocolos, tá? O Peter até Escolha, né, fala isso. cara? Não dá para seguir todos os dedos. Ou você continua com o procedimento, sujando seu corpo, ou você escolhe Ou limpar você quer seu corpo. limpar. Não dá pra... gente, é tipo varrer a casa e pegar um balde com terra e jogar depois. Tipo assim, escolha. Se quer também viver na vida da caramelizada, fique à vontade. Mas não precisa você ficar se maltratando, porque chega a ser um maltrato. Né? Eu sujo, eu limpo, eu boto, eu tiro. O corpo precisa entender, pô, quer limpar ou quer viver mesmo aí açucarada na Carbolândia. E a Vilma falou aqui com sabedoria. Quando a gente vê o resultado das boas Calme. escolhas, não queremos outra vida. É se vencer todos os dias. E é exatamente isso. E a gente não quer ter outra cara, a gente não quer ter outro, sabe? Esses dias aí, eu assim, só fiquei sabendo, a gente tá falando aqui de Botox, ácido, né, ácido hialurônico, e eu não assisto televisão, eu nem sabia que o do BBB tava passando, né? Eu até comemorei, falei, gente, que maravilha, eu não sei que o BBB, isso, né, assim, quer dizer o quê? Que eu não sigo páginas, que eu não vejo televisão, Você não sei o quê, está mas uma fora do coisa que ficou planeta, muito. Carlinha? Hã? Você está fora do planeta? Você não Tô sabe fora, como? meu Deus! E aí, uma coisa que ficou muito evidente, que foi muito falada no começo, foi uma certa participante, que ela estava com a cara, ela participou há 20 anos atrás, sei lá, 15 anos atrás, ela estava com a cara, ai, não sei o quê. Aí, o que que ela fez? O que que não sei o quê? Todo mundo falando o tal do bioestimulador de colágeno. Bioestimulador de colágeno. Olha que nome bonito, né, gente? Aí deixa a cara toda, aí estimula o colágeno, tal, não sei o quê. Estimula o colágeno como? Tá? Aí eu fui lá pesquisar, né? Lógico, né? Vocês sabem que eu pesquiso tudo, né? Injeta um negócio na sua cara que você vai ter um resultado de 3 a 4 meses depois, um resultado em até um ano, e depois o resultado passa, não sei o quê, né? Só que aquilo tudo continua dentro de você. O que que é? Eu nem lembro os nomes, tá? Porque tem acho que 2 tipos, né, dos mais famosos. E aí o chat falava assim para mim: ah, tem esse tipo, tem esse tipo. Quais as contraindicações que tem que ter? Ah, pode dar hematoma, pode dar não sei o quê, depois o pós, você tem que ficar fazendo umas massagens, é bom fazer uma radiofrequência, é bom fazer um microagulhamento, é Meu bom fazer não Deus. sei o quê. E eu assim, gente, o nome é bonito, né? Bioestimulador de colágeno. O que é um bioestimulador de colágeno para mim natural? É você passar um talo na cara, você consumir carne, gordura. E eu Só. falei ontem que eu sinto claramente, a gente vê muito, né, Mimi? A gente tem muito vídeo antigo de trader, né? Enfim. E eu vejo hoje, meu rosto está muito mais, assim, Vistoso, proterceiro. lisinho, Mas né? de dentro Preenchido. mas de dentro para fora. Uma hidratação completa, ela vem primeiro do colesterol. Tem uma até doutora que ela é uma dermatologista, uma japonesa. Assisti uma live dela há muitos anos atrás, há muitos anos atrás, não, há 3 anos atrás, quando eu comecei, né? E ela fazia uma live onde ela falava que o verdadeiro skincare que existe é o colesterol.
Olha, uma dermatologista falando isso. O verdadeiro skincare que existe é colesterol, é gordura animal, de dentro para fora. O colesterol que dá o tônus na pele, que hidrata a pele, que protege a pele do sol. Mas se você não come gordura animal, como é que você vai ter isso? Aí você vai injetar um negócio na sua cara para você estimular o colágeno de uma forma artificial, um negócio ali trabalhando no seu rosto. Aí que eu quero entrar nesse assunto rapidinho. Quando você vai, por exemplo, quando eu fui colocar silicone, queria colocar silicone só 15 anos atrás, queria não sei o que e tal, e fui começar a pesquisar. E aí eu comecei a adentrar nas pesquisas, porque quando você começa a buscar, você acha, tá? Comecei a achar um monte de grupo no Facebook, lá da gringa, comecei a achar um monte de coisa. Gente, era bizarro. Desisti na hora, eu falei, eu não quero passar por esse risco, eu não quero não sei o quê. Pronto, acabou. Acabou o meu problema com os meus peitos. Eles são pequenos, meu marido gosta, eu gosto, tá tudo ótimo. E aí, gente, a gente fica querendo, e aí você vai pesquisar mais sobre esse bioestimulador, sobre Botox, sobre ácido hialurônico, coisas que ninguém conta, grupos que eu sigo aqui, que depois eu vou postar para vocês, de problemas que dá. A pessoa toda paralisada numa UTI por ter injetado Botox. Como é que você vai garantir que isso não vai acontecer com você? E acontece muito, é porque não divulgam. Divulgam só a carinha maravilhosa. Nossa, de quem deu certo. De quem não deu certo, não divulgam. Então, sempre que vocês forem fazer alguma coisa, a gente pesquisa muito bem que vocês vão desistir. Deu certo por enquanto, porque o que tem Mulheres com visto aí esse... é depois de 2 anos as coisas acontecerem, escorrerem, sair do lugar. Mulheres Não fazendo agora. esse bioestimulador, que também é com ácidos, com não sei o quê, tanto Botox, mas o bioestimulador é uma coisa até eu acho que mais impactante, porque ele gera os hematomas também. Tem mulher que não consegue tirar, que fica com os hematomas, com a cara assim, ó, fica, sabe? Tipo, é uma coisa louca. Você fala assim, eu vou passar por esse risco, eu quero passar por esse risco. Meu Deus, que loucura! É querer muito mudar a cara, é não ter um amor, porque eu falei ontem, né? Eu faço isso porque eu não quero ter problema com a minha cara. Eu não tenho problema com a minha cara. Quem me vê na rua vai ver a Carla. Não, eu não vou, ai, nossa, ela coloca filtro. Nossa, a Carla é totalmente diferente de mim, não. A pessoa na rua, ela nem é reconhecida, né? O Júnior está falando aqui, ó, Miriam, e geralmente essas decisões são para se sentir socialmente aceita. Porque todo mundo agora tem que pertencer à mesma tribo, ter a Tanto mesma alimentar cara. quanto estética. Ninguém aceita mais, né? Tem que ser, isso é triste, gente, é uma triste realidade. Não, gente, tenham essa coisa, se fortaleçam mentalmente, a gente vai envelhecer, a gente vai ter ruguinha, quem tem tendência mais ter bolsa, assim, dormindo mal, às vezes pode ser dormir mal, às vezes eu sinto ela mais beleza, mas beleza é minha, entendeu? Eu não vou injetar um negócio. Já falei pra Mimi, aí a Mimi tá me fazendo pensar, né? Porque eu falei assim, um dia, daqui a uns 10, 20 anos, eu vou fazer uma lipo na minha bolsa. Ela falou, não faça, não. Tá Aquelas lipo, proibido, amiga. Me obedeça que eu sou mais velha, não vai fazer nada. Vai ficar uma velhinha ancestral, bem lindinha. velhinha ancestral, desafio sem Mimi. Mas gente, Sim. tenham amor por vocês mesmos, entende? Porque se você não gostar da sua cara, quem é que vai gostar? Você vai mudar à medida que os outros querem. Ninguém pode envelhecer hoje. Ai, nossa, mas envelheceu mal. É a história de cada um. Tem gente, né, que enfim, vai fazer o Ó, a quê? Mari tá dizendo, Carlinhos, eu queria ter te conhecido na época da fraudemia, né? Porque chegou a tomar 2, não importa, amiga. O que existe é Ó, o agora, tem limpeza, amiga. protocolo, vem pro desafio, tem um protocolo que você pode fazer Que é para power. ajeitar isso aí. E o corpo da gente é autolimpante, autocurante, tem solução, né? Não adianta, o que já passou, passou. A Joé Tem dizendo aqui, protocolo de CDS completo, tem é, algumas coisas que você pode usar. Cara, a gente dá dica completa. Né, o próprio desafio ele serve para isso, para que vocês tenham respostas mais certas, que a gente não pode dar aqui, que a gente não pode falar aqui, que a gente não vai, entende? Então a gente seleciona muito o nosso público, por isso que eu converso muito para não ter cilada, para não ter alguém ali querendo pegar a gente no pulo, entendeu? Não, eu quero saber tudo, eu quero saber quem é você, da onde que você veio, o que que você faz. Esses dias aí até contei, né? Entrou uma senhora que ela só queria entrar, ela pagou e pronto. E eu lá perguntando para ela a semana inteira: senhora, quem é você? Quem é você? Eu já tava quase tirando ela, sério, gente, porque se não me responde, né? A gente fica meio sem saber. Aí eu vi que ela tava sem tempo e tal, e foi até um áudio que eu mandei pra Mimi lindíssimo, assim, que ela
falando a história, tal, não sei o quê, né? Uma super consciência, mas uma mulher ocupada, por isso que ela não tinha respondido, né? Mas é isso, entendeu? Então a gente toma muito cuidado e conversa com cada um, porque a gente não quer cilada, a gente não quer ser proibida de fazer o que a gente faz, entendeu? Para chegar um ali e falar, ela tá indicando isso, eu não sei, entende? Então, assim, a gente tem coisa que é só lá, que tem, porque é muito arriscado aqui, entendeu? Tá, gente? Ó, a Joelma disse que tá usando óleo de rícino nos olhos e tá amando. E aí ela disse, Mimi, comi macaxeira, já me lasquei, amanheci com os olhos com névoa. É, gente, a gente sente, olha, a energia. É a primeira coisa que, sabe, baixa, assim, a energia da pessoa. E a pessoa fica, tipo, uma névoa, sabe, um negócio sem fim. Agora a gente vai falar um pouquinho, Carlinha, fale um pouquinho sobre o desafio para a gente fazer o fechamento dessa live, porque nós temos ainda 4 dias para que você, se estiver interessado em trazer essa nova vida, ganhar conhecimento, conviver com a gente 21 dias, vai ter essa oportunidade. Por quê? Porque antes a gente gosta que vocês entrem no Esquenta, que é um grupo fechado onde a gente já faz uma preparação sua, tanto interna, tanto mental, como de conhecimento sobre a carnívora, para quando chegar a segunda, você já chegar com o pé na porta lá, com muita garra, já pronta para viver o aprofundamento, porque lá as aulas são outro nível, muito mais profundo, e o que você vê aqui no feed, o que a gente conversa por aqui, não é 1% do que você recebe lá. Deixa Então, eu com a só palavra Carlinha, para depois a gente fazer o fechamento dessa live maravilhosa. Deixa eu só responder um negócio aqui para Fran, que eu achei essa pergunta muito interessante e eu vou dar uma resposta mais ampla para você, tá, Fran? Tava até conversando com a Mimi sobre isso. E o que que você acha do própolis verde? Tá, a gente não usa, ok? Por quê? Porque quando você é carnívoro estrito, você zero game. Você não precisa estar colocando nada que a gente usa bicarbonato, água oxigenada, que são extremamente limpantes. Não tem problema de fígado. Não sei o própolis, inclusive, ele é muito forte, né? Questão de fígado e tal. Então, ele requer um pouquinho mais do fígado, inclusive, mas quem quiser usar, use, né? Falam que é bom. Eu já usei também, teve o doutor Micael que falou, respeitamos, ok. Mas o carnívoro estrito, ele zero game. A verdade é essa, ok? Então, por isso que a gente não usa nada. Coisas assim, coisas que a gente né, acrescente, um suplemento. Só se depois você achar necessário, mas se é carnívoro estrito, provavelmente não vai precisar, porque você já vai estar cuidando da sua imunidade, você já vai estar cuidando da sua nutrição, você já vai estar cuidando do seu fígado, você já vai estar cuidando das suas células e tudo mais. Agora, se você pega, eu como carne, mas eu sou da selva equilibrada, não sei o quê. Por isso que esse pessoal precisa de tanta coisa. Por isso que o médico, quando vem aqui um nutricionista tal, e fala assim, né, como já teve, porque eu tomo isso, eu tomo aquilo. Você é carnívoro estrito? Não, quase nenhum deles é. Entendeu? Então, sempre você precisa acrescentar alguma coisa. Então, a gente não usa Lugol, a gente não usa... não porque a gente não acha necessário. O Lugol é um caso à parte que a gente precisa entender muito bem antes de falar, que são tantas controvérsias, são tantas coisas que, olha, a gente fica até perdido. Mas na carnívoro estrita, eu ouso dizer que nem tem necessidade, porque você deixa de atrapalhar o seu corpo. Quando a gente se torna carnívoro estrito, a gente para de querer se intoxicar. Por exemplo, os parasitas, eu coloquei um vídeo antigo aí da Mimi, que uma das funções dos parasitas, eu coloquei um post na última turma, né, Mimi, que uma das partezinhas ali, por que temos parasitas? Porque a gente tem muito metal pesado, porque a gente tem muita sujeira, por isso que eles estão ali. Para ajudar a gente também. Entendeu? Então, olha só a profundidade que vai a coisa, né? Então, quando a gente é carnívoro estrito, a gente corta essas fontes. A gente já procura uma panela melhor, a gente já procura um material melhor, a gente já procura não se... E a gente já vai procurando transformar a nossa vida em tudo. Quando você não tem tóxicos, e mesmo se você tiver um pouquinho, o nosso fígado ele vai ter como detoxicar tudo, entendeu? Então, própolis verde e essas coisas são necessárias para quê? Talvez para quem vive numa meio carbolândia, numa low carb, e fica colocando as coisas. A nossa pupila que fez a última live com a gente, Elaine, ela falou uma coisa muito certa e que sempre fica na minha cabeça. Tire os excessos. O que são esses excessos? Por isso que eu falo, a carnívora zero game. Tá? Aí quando você pergunta, amiga, se própolis é bom, por que você está perguntando isso? Porque você está na carbolândia total, você engordou seus 20 quilos de novo, e você está procurando provavelmente algum tipo de milagre onde você pode começar a comer carne de novo. Quer Né? subir a imunidade, porque é vendido como melhor a Sim, imunidade, né? Mas por que está baixa a imunidade? Porque não está fazendo o plano certo. exatamente. Exatamente, entendeu, amiga? Então, assim, não precisa. O que eu falo a gente fala aqui de carnívoro estrita. Não precisa, tá? Então, quando você fala
de alguma outra coisa e alguém me pergunta, ou mesmo sobre o própolis, por exemplo, mas o própolis não precisa. Eu já respondo assim, não precisa no nosso contexto. A gente fala de carnívora estrita. Então, e a gente vai ajustando isso, entende? Por quê? Porque a gente já pegou alunos que se dão bem, que conseguiram se curar de várias coisas comendo carne de porco, frango, não sei o quê, e a gente já pegou alunos que só conseguiu controlar certa situação com uma Lion Diet. Então você vai fazendo uns ajustes. A carnívora proporciona isso, porque a gente vai limpando tanto que você vai identificando o que faz bem. Tô numa carnívora, mas não melhorei tanto assim. Isso já aconteceu N vezes. Mas o que você está comendo? Eu como ovo de manhã, eu como. Corto o ovo. Uma semana depois a pessoa, nossa, eu tô me sentindo outra pessoa. Ponto. Ovo faz mal? Não, gente. É o contexto, é da gente identificar o que realmente. Por isso que eu falo, a carnívora estrita, ela zera o game. Carne, gordura, sal, zeram o game, entendeu? Você deixa o seu corpo trabalhar a seu favor. Aí você não precisa colocar própolis, você não precisa fazer limpeza do fígado, você não precisa fazer não sei o quê. Pô, a carnívora, a gente teve uma aluna estudando medicina lá no Paraguai e ela ficou abismada, ficou louca, falou que ia fazer uma tese, mas que todo mundo lá estava achando ela louca, porque ela curou uma esteatose hepática grau 3 em 2 meses de carnívora estrita. Então a gente tirou ovo, a gente tirou tal, Lion Diet ela curou em 3 meses. Tem o áudio dela aqui no Só com feed. carne, né, Só Carlinha? com carne. Então, assim, não precisa de mais nada. A gente usa magnésio, para dar um plus. Mas a gente deixa claro lá na parte ali de protocolos, tem um aviso lá que ninguém lê. Todo mundo acha que é obrigado a fazer. Nada está atrelado a nada. Façam o que faz sentido para vocês. Aqui a gente usa zeólita, a gente usa e a gente explica todo o contexto. Bicarbonato e água oxigenada, que são os básicos, que são limpantes, assim, não é uma coisa que vai agredir o fígado, não é a nível celular, é a nível de tudo. Assim, o nosso intestino, ele produz o bicarbonato, o rim produz bicarbonato de sódio para ajudar a digerir as proteínas. Olha só, gente, que incrível. Então, são coisas naturais pra gente, são coisas que o nosso corpo reconhece. Tava tendo uma. Vou até postar um negócio que a Luciana me mandou sobre isso. Esqueci de postar completamente, porque é muito interessante essa questão do bicarbonato, do sistema renal. E as pessoas perguntam muito, né, Mimi? Só para completar um pouquinho aqui. O que a gente usa depois de uma desparasitação? Zeólita, carvão. Gente, a gente não fala sobre isso, porque a gente usa o bicarbonato. O bicarbonato por si só já limpa as toxinas, ele já leva embora, ele já faz o sistema renal trabalhar, ok? Então, por isso que a gente não fala, né, assim, quando que foi? Um dia eu vi lá um comentário de uma pessoa também, que eu até apaguei, a pessoa revoltada. Vocês deviam ensinar a fazer o detox depois da desparasitação. Vocês deviam nada. Quem é que devia alguma coisa? Se você quiser fazer, você faz. O post é meu, sai. Aí eu já tiro, entendeu? Por quê? Porque a gente fala todo o contexto. O desafio também. Porque as pessoas entendem as informações a partir do mundinho dela. Aqui a Exatamente. gente fala para carnívoros, então a informação precisa estar bem clara, porque aqui nossos seguidores são pessoas que já buscam assim, que já fizeram de tudo, não conseguiu cura, não conseguiu, sabe? E aí ele quer fazer aquilo para acabar com uma diabetes, para acabar com uma gota, para melhorar lipedema, autoimune. Então é para esse tipo de gente que ela quer zerar, limpar e resolver uma cândida recorrente, um ferimento que não sara, sabe? Uma endometriose, um cisto. Então, é coisa nesse nível, gente. Porque comer é comer, a pessoa vai comer o que quiser, a hora que quiser. Né? Tem gente que vai fazer carnívora 70%, 30% vai colocar outras tranqueirinhas, tem gente que é 80%, tem gente que é 90-10. Como é que você Cada vai um, levar isso, né? cada um vai escolher a vida que quer levar, mas isso precisa se olhar sempre o contexto, como a gente fala. Qual é a saúde que você tem? Mimi, eu morro de dor, tenho fibromialgia, não consigo me mexer para levantar da cadeira, é um sacrifício. Então você não pode ter o mesmo comportamento da saúde de Carla. Entende? Então é isso que as pessoas não compreendem. Vê um post até de carnívoro mesmo, comendo uma manga depois de um prato de carne e acha que todo mundo pode comer. Mas aí a pessoa come a manga, e de tarde ela come pão e de noite ela pede pizza, porque ela é E, compulsiva. Aí ela não entende, nossa, mas não podia ir para a selva. Quem é você na fila? Você tem que entender para escolher. E a gente está recebendo, e voltando a esse assunto, a gente está recebendo muita gente. Até mandei um áudio para mim ontem também de uma aluna que participou da Turma 31, que mandou um áudio explícito. Carla, não consegui acompanhar o desafio Turma 31, porque eu fui passear na selva, não consigo sair das frutas, e eu sei o quanto me faz mal, porque eu me sinto assim, não sei. Ela sabe, entendeu?
mas não consegue. Não é só doce, não é só não fruta, é perigoso. Então, assim, qualquer coisa que mexa com a nossa. O doutor Fernando falou, é uma coisa importante ressaltar, que a mulher dele testou fazer um docinho. Docinho Chocolate cetogênico com adoçante, 100%. aumentou a glicemia dela e aumentou ali abaixou as cetonas dela e aumentou o tal. Então a gente está falando isso constantemente. Você pode seguir essas receitinhas? Aí a pessoa da selva fala assim: ai, mas a base da dieta da selva é carne e gordura, mas você tem que comer até saciar essas outras coisas. Isso ensinando a fazer uma receita. Mas essas outras coisas aqui você tem que comer depois que você estiver saciado. Coisa que não entra na nossa cabeça. Isso daí é o quê? Aí tem lá 5.000 curtidas e não sei, é Mas, delicioso, mas Carla, olha, se não você consegue já sair. está saciada, por que você vai comer mais alguma coisa? Se você já está saciada, olha que negócio sem lógica. E o pior de tudo é que eles começam a receita assim. Receita de um bolo carnívoro, receita do pudim carnívoro. Aí o que é que vai na receita? Mel, adoçante. Adoçante é Gente, olha carne? só, Mel é carne? vou deixar Leite aqui um é recado. carne? Não Nata é aqueçam mel. carne? Não aqueçam mel. Pelo amor de Deus, não façam receita com É mel, bolo que você vai tóxico, levar no gente. forno. Fica tóxico, fica mais tóxico do que açúcar. Usem açúcar, então. Não usem mel, ok? Ah, substituição. Não, mel é para ser ingerido Cru. in natura, cru, tal, não sei o quê. Primeiro que se você pegar um mel cru maravilhoso, aquela coisa, e colocar num bolo e colocar no forno, acabou tudo. Enzima, não sei o quê, é como se tivesse pasteurizado. Então não aqueçam mel. Aí eu vejo receita aí carnívora com não sei o quê, coloca o mel para dar uma adoçadinha, não sei o quê. Pessoa que tem compulsão, e a gente estava até falando disso ontem, né? Gente, mas que é isso? É para vestir um personagem que não é, entende? Não sei, a gente não consegue entender. E é por isso que eu e Mimi, a gente não se mistura muito e não querem se misturar com a gente. Você vê que a gente não é convidada para nada. Todos os carnívoros aí se juntam, o pessoal da selva, o pessoal, todo carnívoro agora tá por aí na selva, falando de leite cru, os carnívoros estritos da nossa época, tá, gente? A gente é antiga, ó. Quem começou com desafio foi Mimi, tá? Lá atrás, na pandemia ainda, tá? Ela tem 15 desafios antes dos 32 que a gente tem. Ok? Então, respeita aqui, tá? E todo mundo foi nessa levada, entendeu? E agora, eles se juntam nessa coisa ai, vamos juntar, vou juntar. Não, a gente não quer isso. Por quê, gente? Porque mistura muito. Quando a gente coloca alguém aqui como convidado, um médico e tal, e ele fala que come tal coisa, e ele fala que não sei o quê, o pessoal já questiona a gente, mas são nossos convidados, e a gente jamais vai questionar o convidado que ele faz, principalmente sendo médico e tal. A gente quer ouvir as informações dele, ele pode falar o que ele quiser. Entende? A gente está trazendo as informações aqui para vocês, tá? Esse não é o problema. O lance é que ninguém convida a gente mesmo, né, Mimi? Não, O é pessoal tem meio engraçado medinho. que Acho que tem eu medinho do que a gente participando fala. de um ciclo de oração, né? E aí a pessoa que é o líder disse assim, olha, vocês vão ver aqui eu trazer todo tipo de gente. Ele falou isso ontem, e você falando agora, passando o filme aqui. Ele disse, eu vou trazer gente que é de Deus e vou trazer gente também que não é de Deus, porque ela precisa ser contaminada por nós. Sim, mas às vezes pega alguma coisa ali, pega Plantou uma, né? sementinha. Pega uma coisa. Esses dias aí o doutor Juan até mandei uma mensagem para ele, olho seco, vermelho. Eu falei assim, doutor, passa o risco numa água boricada, eles nem sabem disso. Aí hoje eu vi um post dele falando que ele estava gripado, que a clínica toda estava gripada. Eu já comentei lá, IVM, doutor, tal. A gente sempre tenta ajudar, né? Porque, né? Enfim. Mas são pessoas incríveis. A live que eu tenho com ele, cara, uma das melhores lives que eu já fiz com o médico, o doutor Juan. Ele fala coisas assim incríveis. E ele né, faz às vezes alguma receitinha, ele come queijo, ele come não sei o quê, mas isso não desabona a pessoa. O que a gente faz aqui, e é os stories que eu vou colocar para vocês hoje, de 2 anos atrás, que vocês vão ver que eu e Mimi não mudamos em nada. Entendeu? A gente não quer te vender nada, a gente não quer, tipo assim, a gente só. Tipo assim, a gente não tem, acho que nenhum bônus, né, Mimi? Porque a gente só leva, né, tipo, e fazendo aqui as coisas e tal. E é um trabalho genuíno, que vocês veem que não tem muita produção, que não tem muita coisa, porque é eu e ela só, a gente já teve ajuda de marketing e tal, mas a gente vê que não funciona muito quando a gente coloca outra pessoa, sabe? É muito Porque não complicado, assim, né? pensa o que a gente pensa, não fala o que a gente fala, A ninguém gente não responde consegue por nós. decidir, a gente não consegue. Então, quando a gente faz as coisas, a gente passa quase que 15 horas do nosso dia trabalhando. Isso pra gente é um prazer enorme, porque a gente gosta do que a gente faz, atendendo e ajudando, e as pupilas
chegando aí pedindo um socorrinho porque o filho tá assim, olha, faz isso, e a gente faz o que a gente pode, entendeu? Mas isso não falando jamais mal dos outros, mas vocês entendem como é que é essa coisa do marketing, essa coisa do, sabe? E assim, crescer muito, nossa, cresceu muito, não cresceu muito à toa, entendeu? Porque falou com o pessoal que eu vi. Essa é a grande verdade, entendeu? As pessoas elas estão por aí procurando, e aí agora, né, a selva, na época que eu fiz esses stories que eu vou soltar, nem existia selva, gente. Aí vocês vão sacar o que eu tô falando, entendeu? Vocês vão entender, porque eu tô ali metendo pau em algumas pessoas. Metendo pau não, né? Mas eu tô ali falando, e as mesmas coisas que a gente fala hoje, que não resolve, o pessoal volta, vai fazer, daqui a pouco volta pro desafio no mesmo estágio que quando participou a primeira vez. Porque saiu, né? Foi por aí e tal, só que a pessoa não tem controle, entende? Quando você fala, quando a doutora Letícia falou aqui, e que ela foi muito corajosa, que ela estava recebendo, e me marcam também, né, em pratos com, com aquela selva, daquele monte de fruta, tal, não sei o que e tal, e eu não reposto porque não faz parte de mim. E ela falou isso, gente, eu não consegue entrar na minha cabeça isso de você comer a carne e depois você se encher de fruta. Cara, não tem a carne, não é que a carne não vai fazer Açúcar, né? efeito, A mas gente nem fala açúcar, você vai aumentar a açúcar e glicemia. nutrientes. Açúcar E e tá anti-nutrientes. e tá virando uma bagunça. Ela falou isso, tá? Eu vou fazer esse corte aí, vou postar. Tá virando uma bagunça isso, entendeu? Porque as pessoas estão confundindo. É igual quando a pessoa fala assim, a gente fala assim, eu falo pra pessoa, eu sou carnívora. Aí a pessoa fala, mas eu também sou, eu como carne. Não, tá, é o contexto todo, entende? Então a selva ou... Por isso que eu falo que eu prefiro às vezes uma cetogênica. Às vezes não, eu prefiro bem mais uma cetogênica do que uma selva, para a pessoa em termos de cura, não sei o que e tal, entendeu? É porque a selva tem aquele negócio de selva, roça, né? Tem aquele negócio que remete a gente aos prazeres. Então você pode comer aquele queijinho, você pode comer o leitinho cru, você pode comer o mel, você pode comer não sei o que, e você remete àquela coisa de você pode. Daqui a pouco, nesse pode, você tá, ó, você voltou de novo para o primeiro estágio. Por quê? Porque as frutas hoje são praticamente todas hibridizadas. Eu não vejo uma pessoa da selva colocando uma foto e colocando uma foto de umas amoras, de umas pitangas e tal. Não, é só banana, melancia, mamão, é laranja, é não sei o que, todas essas frutas que foram Agora, hibridizadas, Carlinha, entendeu? aqui eu que moro em sítio, eu Não é de Deus mais, né? fico impressionada que mesmo sendo de Deus, vamos supor que aqui no meu sítio eu tenho mais de 20 variedades de frutas, eu vou até postar, vou mesmo, vou anotar aqui para eu não esquecer, quando acabar aqui Não, a amiga, live. abacate fermenta, amiga. E para conseguir um abacate bom, eu falei que ia postar o vídeo desse médico falando como é que os abacates eles ficam maduros, colocam eles numa câmara com gás, um determinado gás para eles amadurecerem, tá? Então assim, fiquem de olho, tá? Tudo que vocês forem comer de fruta, hoje eu tenho mais essa regra, né? Se eu estiver lá na casa de Santa Bárbara, que são as frutas que eu dou mais preferência de vez em quando, que é uma pitanga, essas frutas aí silvestres que não foram ainda, né? Geneticamente, você já viu uma pitanga desse tamanho? Não, ela continua, né? Tal. Acerola, não sei o que, beleza, eu até como alguma coisa. Agora eu jamais chego lá no mercado e compro alguma fruta, porque elas estão todas, como diz o Mestre Peter, podres, tá? Essa é a grande verdade, porque elas amadureceram lá, elas não amadureceram no pé, elas amadureceram, elas viajaram, elas foram jogadas no negócio para elas amadurecerem, e vocês estão aí comendo, achando que tá lindo, entendeu? Achando que Ó, tá. Carla, e eu tenho uma experiência grande, porque como eu estava falando, eu tenho aqui mais de 20 pés de frutas. Então, se eu quiser abacate, o tio do meu esposo mora aqui atrás de mim, eu vou lá colher no pé maduro, não é nada disso como você falou, mas o que é que me impressiona, eu vou sair daqui exatamente agora, quando acabar a live, e vou mostrar para vocês como é tão real, depois que começam a cair fichas sobre o que a fruta é. Não vai deixar de ser gostosa, a gente vai comer de vez em quando. Eu também, se abro exceção e escolho comer, eu como aqui da minha casa, no pé, pegando no pé e colocando na boca. Mas eu vou mostrar para vocês que não tem intervenção, não tem nada. Mas, gente, o que é que eu fico chocada depois de ter sido, né, desse conhecimento carnívoro? Carla, o fungo ama a fruta porque ela é puro açúcar. Aqui não tem intervenção para espantar eles, então aqui é realmente da forma natural, ancestral. Eu vou mostrar para vocês como fica lotada de fungo. Tem uma outra boa, mas a maioria eles devoram. Seja o mamão, seja a siriguela, seja o caju, a goiaba.
tudo. Aquele negócio branquinho em cima, não fica? Como se fosse uma Fica, teinha, não fica fica? tipo fungo mesmo. Tem outros pontinhos que ficam pretos. Eu vou mostrar assim que eu acabar aqui. Tem a que tá perfeita ainda, mas a maioria eles amam. É totalmente, sabe, nutrição realmente de parasita, independente de ser colhida no pé na estação. E eu vou comer vez ou outra, mas E é aí falam alimento de assim, né, parasita, Mimi? fibra e açúcar. Falam assim, né, Mimi, que questionam muito a gente, né? Negócio de Deus, principalmente. Ah, ele deixou essas coisas pra gente comer. Eu falo, gente, pra que existe passarinho? É pra eles comerem também, então Olha não é que é só pra cheio, gente. mico, passarinho, roedores. Gente, é cheio de animal aqui na minha casa. Lotado. Todo dia eu até Eles precisam mostro pra ver. comer. Passando uns bandos assim de 20, 30 mico, comendo as frutas Deixa eu todas. falar, um cara comentou rapidinho antes da gente encerrar para falar do desafio. Um cara comentou no meu post e falou assim para mim, né? E questionou sobre a Bárbara O'Neill, né? E falou assim: Você já viu o que essa doutora fala sobre a carne? Tá, eu sei que ela é adventista, vegetariana. Esses dias eu vi uma foto dela abraçada com couve-flor, que nem existe, gente. É uma crucífera horrível. Ela usa leite de soja e tal. Enfim, eu acho que esse povo, eu já falei, consegue ainda ter uma sobrevida maior porque não come processado, não come não sei o que, beleza, né? Já ajuda bastante, né? Agora, enfim, tá. Aí ele falou assim: Você já viu o que ela fala? Eu falei: Já vi, a gente compartilha ela pelas informações que ela dá, que a nossa vovó dava, que o Peter deu pra gente, para corroborar mais com o que a gente está falando, para dar mais segurança, né? Para falar assim, pode realmente, é por isso que a gente está falando aqui, né? Aí ele falou assim, aí ele passou para mim uma passagem de Gênesis. Ah, porque Deus deu as sementes e as frutas para nos servir. Tá, sementes, tá? Enfim, ervas, né? Acho que tá ali ervas. E primeiro que a gente usa as ervas, as plantas, como óleo essencial, como chá, para isso que elas servem, como remédio. Tanto que todos os remédios alopáticos, eles vêm dessa questão fitoterápica, tá? Eles só foram acrescentados aí petróleo, essas coisas aí, né? Tá. E ele falou uma coisa que tá no Éden. Eu falei assim, amigo, você já leu a Bíblia inteira? Porque assim, se tem uma coisa que eu já li 3 vezes, foi a Bíblia, estudo ela sempre, faço um discipulado, estudo página por página, palavra por palavra. Já leu a Bíblia inteira depois do dilúvio? Ali ele está falando do Éden, Adão e Eva. Adão e Eva, eles tinham 5 metros de altura, para você ter uma ideia. Vocês já estudaram a Bíblia? Então, assim, eu questionei ele, aí ele meio que sumiu, sabe? Tipo assim, por que as pessoas vêm com umas coisas que não tem base? Aí depois do dilúvio, a gente teve que começar a comer carne, tanto que ele colocou carne dentro da arca para ser consumida. Entende? Por quê? Porque é onde as pessoas sobreviveram, entende? Os animais e tudo, uma carne, né? E a pessoa não sabe nem o contexto e fala umas coisas achando que a gente não sabe, achando que a gente não estuda. A Bíblia é minha base. Vocês não sabem, gente. A Bíblia é minha base, da Mimi a gente estuda muito. Lá, a gente não fala da crença de ninguém, a gente respeita tudo. Eu já fui de várias, já fui quântica, espírita, não sei o quê, mas a Bíblia é a Bíblia, né? E tá tudo lá. Eu sei, então não vem com mimimi para mim. A história do vegetarianismo e do adventismo vem da Ellen White, não vem de Deus, não vem de nada, vem da Ellen White, com as visões dela, não sei o que. É uma outra parada, que eu respeito também quem acredita, beleza. Agora, não vem falar coisa que não tem cabimento, né? Coisa que não tem, mas Deus deixou as. Vamos lá, tá, a gente só tem que comer erva, então. Não, eu uso óleo essencial, eu uso não sei o que, como uma fruta se eu quiser, escolhendo bem. Folha jamais, ser humano nenhum tem que comer nenhuma folha. Isso é uma regra, tá, gente? A gente não é coelho, a gente não é lagarto, a gente não é nada. Então, folha só atrapalha tudo. E algumas regrinhas a gente vai indo, tal, né? Mas o pessoal acha que a gente é meio besta, né, Mimi? Agora, rapidinho, eu vou falar do desafio sem mimimi, tá? A gente já tentou, né, Mimi? O negócio é o seguinte, gente, dia 9, na segunda-feira, a gente está iniciando a turma 32, ok? Galera do YouTube aqui que sempre pergunta como é que eu faço, eu fico passando o telefone aqui para vocês, eu coloco informação de tudo quanto é lado e tal. Segunda-feira a gente começa a turma 32. O que é esse começar segunda-feira? Né? Por que a gente abre inscrição antes? Porque a gente tem um grupo chamado Esquenta. Literalmente um esquenta, esquentar os motores para vocês aprenderem várias coisas bem preliminares ali sobre, principalmente para quem está chegando agora. É um grupo com mais de 70 aulas, então é muito legal. Tudo, tá? Que vocês precisam ali e você entra nesse grupo que só tem conteúdo antes de começar
o desafio, tá? E aí você tem também nosso presente, que é a Super Série Câncer, que aí só tem acesso quem participa do desafio Sem Mimimi. O pessoal me perguntando aqui se a gente vende ela separada. Não, a gente não vende mais ela separada, tem que participar do desafio para ter a série, ok? E é uma coisa impressionante que eu ouso dizer que ninguém sabe, que ninguém te conta, que ninguém... É uma coisa assim que... sem precedentes, tá? O que a gente traz ali. Então, Esquenta e Grupo Série Câncer são os nossos grupos iniciais, tá? Só para falar de uma forma prática. Na segunda-feira, a gente vai começar o grupo Desafio, que é o grupo que a gente vai passar 21 dias juntos em grupo. Vocês, comigo, com a Mimi, full time ali. Quem participa dos grupos sabe que a gente fica full time ali mesmo, não tem uma pergunta que não tenha resposta. A gente está ali moderando tudo, a gente está ali passando conteúdo para vocês diariamente. Aí tem um conteúdo mais profundo, como tudo que a gente usa, tudo que a gente faz, os protocolos, aulas sobre saúde, tá? No âmbito científico mesmo, vitalismo da Mimi que está vindo aí, que é uma coisa assim impressionante. Eu só fui ver esse tópico agora que a gente deu uma paradinha. E eu falei, meu Deus do céu, gente, por isso que tá todo mundo assim, por isso que todo mundo que vê fala, meu Deus do céu, e é uma coisa incrível, né? E o Mimicast, o Antifrágeis, o Biblioteca e Presentes, os nossos e-books, tá tudo lá, entendeu? Então tá tudo compilado lá e é muito mais fácil achar as informações, né? Agora mesmo chegou uma menina no comentário do último post e falou, mas eu posso passar uterino? Eu falei assim, amiga, tem post recente aqui sobre isso, com pressa, não sei o que. Ela falou, mas você podia nomear os posts, né? Aí eu fui lá e marquei ela em todos os posts. Falei, não, é mentira um negócio desse, né? A gente tem que ouvir isso ainda, né? Você tem que não sei o quê, gente, façam, sejam assim, né? Tá. Então participem do desafio, porque vocês vão ter tudo lá compilado, tudo mastigado para vocês, entendeu? A gente pode responder muito melhor lá, a gente pode responder muito mais lá, tá? Pode ser pago por Pix ou cartão de crédito para alunos que já participaram de qualquer uma das turmas, R$ 127, tá? Para alunos novos que nunca participaram, que vão entrar no Desafio Sem Mimimi, R$ 367, tá? Que pode ser pago por Pix ou cartão parcelado. E R$ 367 é o quê, gente? Eu sempre falo isso. Você para num restaurante, você gasta isso. Se você for comer bem, tá? Você para, porque hoje no Brasil tá tão difícil empreender, porque você tem que pagar caro se você for comer fora se você quiser comer bem, ok? Senão, ferrou tudo. A gente gasta isso, eu gastava isso em pote de suplemento, gastava isso no cabeleireiro, gastava isso com uma calça jeans, R$ 400. Entendeu? Então, assim, a gente começar a dar o devido valor às coisas, tá? A gente não cobra nada. Pro que a gente entrega, a gente não cobra nada, tá? A verdade é essa, a gente fala isso com boca cheia, porque a gente sabe que o pessoal reclama que tem muita coisa, inclusive, né, Mimi? E é isso, gente. Exatamente. Então, gente, para a gente fazer um fechamento aqui, sejam bem-vindos, né? Se cuidem, bebam dessa fonte. A gente sempre diz, as pessoas estão aí de brincadeira com a vida. Você está vendo tudo que está acontecendo atualmente no mundo. Hoje ainda tem uma rede que a gente pode falar o que fala, como a gente bateu esse papo aqui hoje, isso é privilégio e não sabemos até quando. Então, uma coisa que eu sempre digo, o mundo não vai parar para a gente ter saúde, não vai parar de ter férias, não vai parar de ter eventos, de ter feriadões, carnaval. Agora aí já vem a Páscoa, mas a sua saúde, ela nunca, nunca pode sair de férias. Isso aí é amor próprio. Então, porque quando a gente entra, né, aqui nessa família Sem Mimimi, a gente entende uma coisa assim com clareza, né? A alimentação é cuidado com o corpo. É totalmente diferente. Então, a gente para de tratar a comida como se fosse assim um entretenimento. O oba-oba, comida não é farra, comida é cuidado, né? Agora a gente vai encerrar com agradecendo do fundo do nosso coração todo mundo que esteve por aqui. Compartilhem, gente, essa live, a gente vai salvar. E eu quero que vocês coloquem nos comentários, quando você, né, encerrar aqui, vai lá no nosso vídeo e coloca se você já passou por tudo isso, né? Como é para você abrir uma exceção e se você realmente consegue voltar rapidamente ou se bagunça tudo para que a gente possa ter mais formas de ajudar você. Beijo, Carlinha. Beijo, família Sem Mimimi. Só mais uma coisinha aqui, Mimi, peraí. O pessoal vai falando, quando fala que Jesus comia pão e que tinha um contexto do pão,
e o azeite, que são duas coisas que o pessoal questiona bastante também, tem que ver os contextos também, tá? O pão era muito mais simbólico e o azeite também, tá? O azeite era unção, eram os azeites puros para ungir os reis, depois foi usado nos tabernáculos para atender, para acender as menorais e tal. Não era uma coisa que se comia assim. Hoje come de colher, né? Ah, faz bem, eu vou comer. E pão, gente, leiam a Bíblia, tá? Leiam a Bíblia, o que acontecia nos tabernáculos quando levava os 12 pães, era tudo era tudo muito mais simbólico, tá? E o trigo era outro, a coisa toda era outra, e o contexto todo era outro. O fato é que o pão hoje está fazendo mal, ok? No contexto que o pessoal come hoje. Se eu comer um pão uma vez por semana, no meu contexto carnívoro, não vai nem dar nada, tá? Mas, amiga, eu entendi o que você falou. Ela escreveu aqui, fala Jesus comia pão. E as pessoas falam, detalhe, eu sou cristã, mas não sou mimizenta. Isso aí, amiga. Sem mimimi, tem que saber da história completa para, né? O pessoal aí que fala isso tem que saber da história completa, tem que ler a Bíblia uma, duas, três vezes, aí vocês vão entender, gente, estudar bastante, tá? Vocês vão entender todos os contextos que tinham na época, tá? Beijo. Beijo, gente. Amei estar com vocês e até a próxima live. Agora, bora compartilhar e se inscrever no Desafio Sem Mimimi, porque essa turma 32 vai ser mais uma experiência incrível. Bora lá. Volta Beijo. de volta, volta carnívora, gente, volta.